boa noite, mais uma vez. Já deixo a palavra para você, se apresenta e fique à vontade que aqui a casa é sua. Obrigada, Marcelo. Obrigada pelo convite. Parabéns pelo curso. Imagino que, como todos que nós fazemos cursos online, tem os desafios, mas também tem a parte boa de poder, às vezes, juntar pessoas que estão em locais diferentes, né? Então, espero que vocês tenham tido uma boa experiência. Eu acho que eu posso compartilhar minha tela também durante a apresentação, mas antes também de começar, que eu acho que diminui só brevemente. Se bem que minha apresentação fala um pouco, acho que é mais fácil também eu apresentar direto. E talvez que eu podia fazer essa apresentação não é tão longa, talvez algumas perguntas, como aqui o horário é mais tarde, né, também, meio que é uma apresentação um pouco mais curta, as pessoas fazem a pergunta, porque até o final da aula vai estar... Hoje eu tive uma reunião 8 da manhã, então foi um dia longo, assim, né, pegou o horário de outro lugar da Europa que é mais cedo que aqui, agora pega do Brasil, só faltou aí Singapura marcar alguma coisa hoje também, felizmente não tem. Deixa eu pegar aqui rapidinho... Essa apresentação é uma mistura, na verdade, né, de, tipo, fala um pouco sobre mim, essa trajetória de criar o ICL, mas também fala sobre o que nós queremos fazer, alguns desafios, e já solta aí em primeira mão, né, porque eu imagino que vocês estão querendo, muitas vezes, criar, né, novos projetos, organizações, tá? Começando no slide errado, só voltar. Mas nós estamos com um projeto novo, sabe? Porque quando você cria uma organização, e mesmo depois que já tem 3 anos e meio, que é o nosso caso, não significa que está pronta, né? Que você criou e é aquilo, né? Então, nós sempre temos projetos novos, pivotamos muito com a pandemia também, infelizmente, acho que eu posso dizer, apesar de todos os pesares, nós não demitimos ninguém na pandemia, então já estamos na frente da maior parte das empresas, né? Mesmo com um time super enxuto, conseguimos aumentar vendas, então eu acho que alguns dos benefícios de ser uma equipe mais enxuta, de você responder rápido aos desafios, conseguir pivotar, o mundo vai ser cada vez mais assim, todo mundo está falando, não vejo a hora que acabe a pandemia do Covid, né, estou aqui talvez para dar uma notícia que há outras, né, formas de disrupção da nossa vida, né, como a crise climática, que também podem chegar logo depois que isso acabar. Então, mas tem uma boa notícia, acho que vamos terminar positivamente essa conversa. Mas antes de começar, né, o Marcelo falou um pouco sobre mim. Eu peguei 3 fotos bem aleatórias, mas que mostra, tipo, acho que o que é interessante ver que a mesma pessoa está nas 3 fotos, mas às vezes com o tempo, com os contatos, você consegue coisas que você não consegue no início da carreira e da vida, né? Eu não, óbvio que passou tempo, hoje eu sei mais coisas que eu sabia antes, mas quando eu estava começando, a primeira foto eu estava como voluntária num projeto, no evento que a ONU fez no Rio, a Rio Mais 20, em 2012, e eu trabalhava num banco, eu consegui licença para ir para o evento e tudo mais, de forma voluntária. E lá eu fiquei muito abismada, assim, impressionada com quantas oportunidades tinha essas carreiras ligadas à sustentabilidade, mas eu não conhecia ninguém na área, né? Então não era algo acessível para mim. Eu estava trabalhando num banco, relações financeiras, relações com investidores e tudo mais. E daí eu percebi que talvez fazer um mestrado fora seria uma forma de ter acesso a esse mundo tão fechado, essa bolha dos empregos ligados a clima. E eu fiz o meu mestrado em Columbia, em Nova York, e já comecei empreendendo antes de ir para o mestrado, né? Porque eu não consegui bolsa logo de cara, né? Para o primeiro ano, então, inspirada num rapaz que fez uma campanha de crowdfunding para pagar o mestrado dele, eu fiz também, né? A campanha em si não foi tão bem sucedida, mas me fez conhecer gente que no final consegui milagrosamente levantar $40 mil em um mês, né? Para poder ir para a Colômbia, senão eu não conseguia nenhum visto. Então, isso mostra assim, um exemplo, né? Tipo, eu não me considerava empreendedora, mas ao longo da vida, eu fiz pequenas... O que é empreender? Tem até o conceito de intraempreendedor, né? Que dentro de uma empresa grande, você também pode empreender novos projetos. Empreender é muito você tirar uma coisa do papel no final do dia. É aquela coisa, seria tão bom se tivesse isso. Só que não tem isso ainda. Daí você se coloca numa posição de fazer acontecer. E a última foto foi a penúltima visita do Barack Obama em São Paulo, que eu fui selecionada com outras pessoas, como agora o Eduardo Leite, né, que virou governador na época, ele era ex-prefeito de Pelotas, a Tabata Amaral também, antes de ser, enfim, deputada federal, entre outros, e daí nós tivemos essa chance, e foi logo antes de, quando o ICL ainda era uma ideia, né, então nós tivemos essa conversa aí
de 1 hora com o ex-presidente dos Estados Unidos, e em paralelo, naquela época, eu também estava no Fórum Brasileiro de Mudança do Clima, que é uma organização que responde à presidência da República. Talvez vocês que são do Rio devem conhecer a pessoa no centro, o Alfredo Sirquis, né, que foi deputado federal, vereador, secretário de Meio Ambiente, ele era o coordenador executivo, e depois eu entrei como líder de engajamento, e quando a Nathalie saiu para se candidatar a deputada federal, eu assumi como coordenadora executiva adjunta. Então foi aí um up na carreira, né, de você estar como adjunta de uma pessoa com tanta história. E ao mesmo tempo, né, na época, por eu ter menos da metade da idade do Sirquis, quando eu estava nessa posição, muitos jovens vieram me perguntar como que faz para conseguir uma vaga de clima, onde que eu consigo um estágio, posso ser voluntária com vocês? Até que pegamos alguns voluntários, levamos eles para a conferência da ONU. E aí surgiu, né, conversando com outras pessoas que eu conheço, essa ideia de fazer o Youth Climate Leaders, que basicamente foi criado para endereçar gerar soluções, endereçar 2 problemas e desafios que ameaçam o futuro dos jovens no mundo e no Brasil com mais força, que é onde a gente está com uma rede maior, que é a emergência climática e o desemprego estrutural, basicamente transformar essa crise que nós estamos vivendo, né? Isso é antes da pandemia, agora a pandemia tem entrado também, aumentou ainda mais a questão do desemprego, mas transformar essa transição que nós temos que fazer para uma sociedade de baixo carbono numa oportunidade de empregar jovens. Então, acho que a nossa abordagem é inovadora num ponto que tem uma adesão política em vários espectros, ninguém é contra gerar emprego, né? Até a pessoa que talvez não é a pessoa mais ambientalista, se você prova que isso tem um potencial de gerar renda e oportunidades, você abre, né, uma porta para conversa. E podia ser só uma ideia, o Youth Climate Leaders, né? Eu falo que o que aconteceu, tinha um concurso do MIT Climate Collab e nós prestamos, ganhamos e decidimos tocar, né? Senão seria mais uma das várias boas ideias que eu tive que não saíram do papel, né? Às vezes eu acho que é bom, às vezes nem tanto, né? Porque todo mundo fala a parte boa de empreender, né? Quem vê o filme do Facebook, né? O empreendedor mostra. Normalmente a parte ruim é 30 segundos ele quebrando a cabeça, no final ficou milionário, né? Bilionário depois até. E não é muito bem assim, né? A gente sabe que nos bastidores aí você tem que fazer tudo, não tem aí nenhum. Um amigo meu fala que o problema que chega para o CEO sempre é o pior problema, porque ninguém resolveu, né? Não passou por todo o time, quando chegou em você, é um cliente insatisfeito, sei lá, alguém falou mal de algum governador, o cara tá ligando, não sei, sempre é problema desse tipo para pior. Mas, por outro lado, você tem essa satisfação de você criar algo, né, do zero, e isso você aprende muito, mesmo que se você quiser voltar depois para o mundo corporativo, quem chegou a empreender desenvolve habilidades que não tem outra forma de fazer. Aí, um pouco um pano de fundo, né? O quanto eu estou em Portugal, então também trouxe que os jovens portugueses estão muito expostos a risco do desemprego, mas no caso do Brasil, o desemprego já para jovens passou de 31%, dependendo no caso do terceiro trimestre do ano passado. A pandemia, junto com a mudança climática, estão ameaçando a estabilidade global, e no caso do Brasil em específico, esse é um artigo que nós publicamos no UOL muito bom, modéstia à parte, mas é que assim, a gente pegou detalhes assim e colocamos numa enfim, linguagem mais próxima do dia a dia, né? Quanto que seria as emissões per capita das cidades que mais poluem no Brasil, né? E tá mais, elas chegam a ter 223 toneladas per capita, sendo que o Catar, que é o país que mais polui, é 40, os Estados Unidos é 16, então o Pará não é mais desenvolvido que os Estados Unidos, então por que está poluindo tão mais? Por causa do desmatamento. Então isso mostra que no caso do Brasil a gente tem essa particularidade que a maior parte das nossas emissões estão relacionadas, mais de 50%, com coisas que não geram nenhum. Quem que ganha com o desmatamento de hoje no Brasil? É o grileiro, não é nem o agronegócio. Então a gente tem essa vantagem de poder muito mais facilmente que China e Índia fazer essa transição, é uma oportunidade. Aí, resumindo, né, nós treinamos e conectamos jovens com redes e oportunidades de construir uma carreira na área de clima, mais de 500 ex-alunos formados, estamos começando a 6ª turma. Logo mais, nós temos 3 pilares. O primeiro são as jornadas de aprendizagem, o segundo a rede global do ICL, que nós chamamos, né, rede, e as oportunidades, e o acesso a oportunidades concretas. A jornada de aprendizagem, depois eu vou até mostrar uma que está com inscrições abertas, mas o diferencial é que nós trazemos pessoas que são realmente da área e pegamos os problemas mais concretos, damos oportunidade de cooperação
para resolvê-los, e depois, né, o jovem que passou por essa jornada, agora não só jovem, também, né, sempre, qualquer um pode se inscrever, né, cerca de 18 a 35 anos, mas nós temos pessoas de 59 que se inscrevem, pessoas com transição de carreira, muito comumente quando viram pai ou mãe, né, que querem ter uma vida, buscar uma outra profissão, e começamos essa semana um novo serviço que é o iCel Escolas, então também até professores estão passando por essa jornada, né? Daí eles fazem parte da rede depois de concluir, e essa rede global já está presente, já treinou jovens de mais de 20 países, e nós temos o que nós chamamos de engajamento offline e online. O offline não está acontecendo, obviamente, por causa da pandemia, mas temos os hubs locais, inclusive no Rio de Janeiro, entre outros locais no Brasil e no mundo, e lançamos esse ano uma plataforma para facilitar ainda mais as trocas online, né, também. E o terceiro, que eu acho que é o grande diferencial, é o acesso a oportunidades profissionais. Pegar esses jovens, principalmente, mas não só, que têm aí muita vontade de fazer alguma coisa, sabem que isso é o problema e não sabem por onde começar. Então, conectar com oportunidade de emprego, que nós chamamos de field placement, né, que eles podem trabalhar um tempo com algum parceiro nosso, delegações para eventos internacionais e mentoria. Então, bem resumidamente. Esse é o vídeo para começar do Bootcamp. Então, não sei se vocês estão ouvindo. Dá para ouvir? Deixa eu ver. Acho que dá, né? Tá, tô ouvindo sim. Sempre dá problema nesse slide, tem que pedir alguém para me ajudar depois, mas saiu esse estudo, né, que eu peguei vários dados, o Atlas das Juventudes, né, com esses dados sobre como que a juventude do Brasil está à deriva, né, e eu fico pensando, eu já estou na velha guarda da juventude, né, eu sou como que é, jovem emérita, assim, até por trabalhar com o tema, acho que posterga um pouco mais, mas deve ser muito ruim, não sei se tem alguém aqui com 20 anos na turma, mas ter 20 anos agora, desculpa, assim, eu fico pensando, porque esse middle millennials, né, os millennials que não são nem no começo nem no final, nós pegamos o Brasil subindo, tudo bem que a gente quebrou a cara, né, a gente achou que já estaria todo mundo milionário agora, né, em uma moeda forte, porque agora ser milionário em real já não vale nada no mundo, né, quase, e não foi o que aconteceu também, mas quem está com 20 anos agora pega o país numa situação que é preocupante. E os jovens são os primeiros a perder o emprego na crise, porque você consegue contratar uma pessoa com 15 anos de experiência pagando o salário de um analista júnior, né? Então é uma decisão econômica que a maior parte das empresas faz. E nós estamos perdendo o bônus demográfico, né? Que foi quando os países do Sudeste Asiático, entre outros, se desenvolveram, né? Usando aí daqui a pouco vai ter uma população mais velha do que nova. A Previdência, a gente não gerou riqueza suficiente para manter direito, então o país pode perder talvez o último trem de sair de ser o país do futuro e ser o país do presente, né? Então esse é o contexto do Brasil, e para piorar, né, como se fosse o Game of Thrones, aí tá chegando os White Walkers, né? Você acha que o problema é o Lannister, aquela família doida que quer matar todo mundo, e chega uma coisa muito pior, que são as mudanças climáticas ainda no topo disso. Então nós estamos desmatando a Amazônia, que pode virar uma savana, que pode fazer São Paulo virar um deserto, não estamos gerando riqueza com isso, e estamos ficando mais vulneráveis para essa grande crise que está vindo, já está, né? Não é nem mais amanhã, né? Como diria o Obama, nós somos a primeira geração a sentir os efeitos das mudanças climáticas e a última a poder resolver, né? Então, muita responsabilidade, por isso que eu falo que nós temos que todo mundo fazer alguma coisa por isso, não importa qual que é a sua área de especialidade ou o que você faz, é o grande desafio de agora. E são relatos, né, de jovens que
que não estão mais fazendo faculdade porque senão não conseguem pagar a conta. Nós temos o nosso Instagram, depois até posso colocar aqui para vocês olharem. Recentemente publicamos também um relato de uma jovem na nossa rede, que mesmo estando formada também, se formando numa Federal de Pernambuco, voltou para São Paulo, lá é muito caro, começou a entregar Uber Eats, e nós conseguimos ajudar a pegar um emprego, assim, através das nossas redes ligadas a clima, inclusive trabalhando com a gente, então ela está, enfim, também de alguma forma envolvida com a nossa organização, para combater esse subemprego, né? Os sonhos dos jovens brasileiros estão sendo podados, né, nesse momento, e por um lado, né, aí vem a notícia boa para ninguém sair deprimido, né, e dormir triste hoje, é que nós temos a chance de combater essa crise climática e gerar mais emprego, gerar mais desenvolvimento. Não estamos fazendo porque não queremos, né? Não queremos, eu digo, enfim, não seria eu, vocês necessariamente, mas é uma oportunidade perdida, que está sendo perdida, e que pode combinar esses esforços, tanto para mitigar ou até reverter essa catástrofe ambiental, e também a catástrofe social que nós estamos vivendo, né? Aí, o projeto que nós estamos desenvolvendo, que ganhamos um apoio seed fund, né, um apoio semente da Fundação Lema, chama Bootcamp de Carreiras Climáticas. Estamos transformando para Trainee do Clima, porque percebemos que a maior parte dos jovens não sabe o que é Bootcamp, então é um nome mais comum, Trainee, que é acelerar essa requalificação profissional de jovens em atividades ligadas à recuperação sustentável do Brasil, através de bootcamps que incluam treinamento e acesso a vagas climáticas, né? E o foco começaria pelo Sudeste, Norte e Nordeste. O público-alvo são jovens desempregados ou em subemprego. E o que seria uma vaga climática? Uma vaga que, direta ou indiretamente, contribui para mitigar ou adaptar aos efeitos das mudanças climáticas. Então, no deck específico disso, nós temos uma série de exemplos. E eu comentei das nossas jornadas, nós estamos com inscrições abertas também para o curso ICL, que é esse curso introdutório de 2 meses, sobre um pouco de tudo que tem a ver com clima, desde a questão dos impactos na agricultura. Eu vi que alguém falou rapidamente de metano, a gente fala sobre isso, também financiamento climático, como comunicar, habilidades socioemocionais, e o Bootcamp vai ser usar esse curso como base e adicionar um curso mais técnico de acordo com cada carreira que nós estamos escolhendo. Então, é modular, né? Nós estamos decidindo qual que vai ser o primeiro, mas aí teria uma série de opções, né? E sendo que esse curso ele é a base de todas elas. E até para fechar um pouco, tem um webinar, eu posso passar depois dessa apresentação para o Marcelo, que tem os links e tudo mais. Aquele QR Code que eu passei, eu vou passar de novo antes de acabar, dá desconto para o curso também, então se vocês souberem de alguém que tem interesse, um desconto exclusivo. E esse webinar fala um pouco quais são as habilidades de liderança que são necessárias para quem quer trabalhar na área de clima. E é com a Way Carbon, que é uma das maiores empresas de consultoria de clima do Brasil, se não a maior. E eu acho que muitas dessas habilidades têm a ver, né, com também o empreendedor, tem a ver com outras profissões de carreiras complexas. A primeira é essa questão que o Henrique chamou de taxa de aprendizado, né? Que é você desaprender, aprender e desaprender. Então, o que você aprende no curso como esse, ou na sua graduação, no seu mestrado, doutorado, não te deixa mais pronto para a vida, né? Antes, nossos pais, aí vem nós, os millennials, né? Eles faziam uma faculdade e já tinha emprego caindo, né, do céu, só para ter a faculdade. E hoje não, você tá mais numa área relacionada ao clima. Tudo que nós estamos fazendo para tentar combater essa crise não foi feito antes, porque é um problema novo, então você tem que aprender muito rápido. Até citei como exemplo cidades do Brasil que teve neve, que teve muito frio acima da média. Depois até posso falar porque isso também está ligado com as mudanças climáticas, né? Não é porque ficou frio, então tá tudo bem, não é assim. Mas se você trabalha na defesa civil dessa cidade, você teve uma semana para se planejar o que você vai fazer para pessoas não morrerem de frio, né? Se é uma cidade que não tem esse costume, não tem uma infraestrutura. Então, é muito rápido essa mudança. Trabalhar em ecossistema, então é o fim, o que eles chamam dos silos profissionais, em vez de ter, esse é o departamento de sustentabilidade, esse é o departamento de comunicação, é meio que tudo grupos de trabalho que são ágeis, eles se dissolvem depois que o problema foi resolvido. Isso é muito parecido com o conceito do Eric Ries, do Startup Enxuta. Então,
você trabalhar dessa forma mais ágil, né? Então, é outra... E as empresas conseguiram se manter, como é o próprio caso do Youth Climate Leaders, ou até aumentar a receita, que também é o nosso caso, numa pandemia, são empresas que sabem ser ágeis. Não teve... eu conheço, não vou dizer nomes, mas empresas, organizações que estão até hoje fazendo planejamento do que fazer da pandemia. Daqui a pouco está todo mundo vacinado e não fizeram ainda alguma coisa sobre isso, né? Então, nós, em 2 semanas, adaptamos um curso que era semipresencial para ser 100% online e triplicamos as vendas porque diminuímos os preços. Então, foram decisões muito rápidas. O time tinha que estar todo focado nisso, né? Então, esse é um exemplo. Essa geração da transição, e mais uma vez, né, não puxando o tofu para o meu lado, dos millennials de novo, mas nós somos a geração que conseguiu viver o mundo analógico e o mundo digital. Quem vem depois, não lembra o que é o mundo analógico, né? Que nem aquele... E mesmo no mundo digital, mudou muito rápido. Mas óbvio que não vai ser 100% digital as coisas. Todo mundo aqui tá de saco cheio do Zoom, né? Eu sei que as aulas estão legais, mas o híbrido provavelmente é o que vai ficar. Assim que nós pudermos estar juntos, em algum momento, nem que seja o encerramento do curso, vocês vão querer se encontrar, ou seja, fazendo que nem o ICL, tendo hubs na cidade. Então, em Foz, você tem um grupo que se encontra lá. Então, esse é o futuro, né? É o híbrido. E também essa questão da imaginação e criatividade, o que as organizações, quem contrata procura hoje é ideias com valor prático, pessoas que criam soluções. Até o Murilo Gun, que é influenciador lá, ele fala, né, que se você trabalha que nem um robô, até 2030 você vai ser substituído por um robô, né? Então é um pouco isso, né? Investir em qualificação para criar coisas que a inteligência artificial hoje não vai fazer tão cedo. E por fim, né, que é a grande habilidade do ano e do ano passado, que é a resiliência, que é esse mundo de incertezas que permanecerá, né? Então, vai acabar a pandemia? Vai talvez vir outra variante, as máscaras vão ficar mais tempo do que a gente gostaria. Na Ásia eles já usam máscaras antes mesmo da pandemia, então provavelmente não vai voltar ao que era antes, e vai vir outras coisas, né? Vão vir outras pandemias se não mudar a forma como as pessoas consomem, porque pouca gente fala, mas o fato de quase todas as pandemias desse tipo estão ligadas ao consumo de carne, seja selvagem ou seja carne, no caso da gripe aviária, suína, feita em grande escala. Então, é questão de tempo de ter uma próxima pandemia. Calhou que o vírus do Covid, ele não mata tanto, mas mata o suficiente para ser perigoso, que é muito difícil ele chegar nesse ponto, né? Ou vira um vírus que tem o ebola, que mata muito rápido, então não se dissemina tanto, e por isso que teve essa disrupção. Mas vai vir, enfim, secas, cheias, então nós temos que construir organizações e nossa personalidade para essa resiliência, sabendo que outras questões virão e nós vamos ter que estar preparados para isso. Aí, eu menciono também que nós temos uma campanha que lançamos ano passado e vai ter esse ano também, que chama o Dia do Profissional do Clima. Nesse link tem todos os vídeos, são 70 vídeos sobre carreiras climáticas, que nós fizemos uma maratona de 24 horas para conscientizar sobre o tema. E até o pessoal que é mais júnior, né? Esse meme de que as vagas com 10 anos pedem 10 anos de experiência de trabalho, se você é uma vaga entry-level, como que a gente se sente, né? Muitas vezes. E é isso, né? Uma das coisas que a gente está fazendo com o Bootcamp é ajudar as organizações a priorizarem mais o que elas pedem, que às vezes elas só falta pedir superpoder, né? Porque todo o resto já está lá também, então. E o QR Code que eu mencionei também tem um link, vocês vão ter essa apresentação. E para fechar, né, com o Henrique, que era CEO, agora é também cofundador, né, da Way Carbon, que ele fala que tem quem trabalha com clima, mas entender sobre clima é uma competência de qualquer profissional do futuro. Então, se vocês tiverem alguma pergunta, acho que eu preferi ser breve, né, mas sim, eu vou passar a apresentação, vocês vão poder ter acesso depois. Cássia, muito, muito, muito obrigado. Obrigado mesmo. Sensacional ver o que você está fazendo em tão pouco tempo, né? Tipo, pouco tempo para a gente que está vendo, mas para você é toda uma jornada, né? Obrigado mesmo. Bom, eu vou fazer assim, as perguntas, eu sei do seu horário aí, que aí está super mega tarde, te agradeço. Se você eventualmente precisar sair, a gente super entende, mas a gente aqui, o pessoal vai estar, vou passar já a palavra para a doutora Vera, aí no final, pessoal, a gente levanta os debates, se eventualmente você não tiver mais, Cássia,
e a gente conseguir responder, a gente responde. Se não, eu mando aqui teu LinkedIn, o pessoal manda direto para você. Tá certo? Muito obrigado. Obrigada. Doutora Vera, com a senhora, muito obrigado. Bom, uma alegria, viu, Marcelo e Tiago? Vocês estão me ouvindo agora? Que bom, eu tive resiliência, sair do computador para entrar no WhatsApp, né? E poder falar no iPhone, mas é interessante. E eu estava pensando, Cássia, que as nossas palestras são muito complementares. O Instituto Dara, fundado há 30 anos atrás, por mim e um grupo de pessoas, profissionais de saúde, nós viramos um case em Harvard. Então, em 2018, nós fomos para Harvard e eu falei com os alunos, né? Existem dois grandes problemas que a humanidade está enfrentando nesse momento. O primeiro é a desigualdade social e a segunda é a mudança climática. Sobre desigualdade social, vamos dizer, o objetivo do DARA é promover o desenvolvimento humano e a inclusão social. Mudança climática, o DARA não sabe absolutamente nada. Então, eu acho que, por um acaso, e nada é o acaso, nada a ser visto por alto, nós duas estamos encerrando esse brilhante curso que eles fizeram de Behaviores Sociais com os maiores problemas que a humanidade está enfrentando, que é a desigualdade social, que é gravíssima, não só no Brasil, no nosso país, então, é gritante, né? A pandemia botou o rei nu, o rei está nu, né? A desigualdade foi completamente evidenciada, e a mudança climática. Então, eu queria contar para vocês que, como diz a Isabel Allende, nada mais forte que uma história verdadeira. Quando a gente fala em empreendedorismo social, as pessoas, na verdade, não entendem exatamente o que é quem não é empreendedor. Então, através de uma história, talvez fique mais claro o que significa empreendedorismo social. Tá? Então, eu pediria a Marta para passar o primeiro chart, que eu vou contar uma jornada de 1.600 voluntários, organizações nacionais e internacionais, que criaram uma metodologia de inclusão social e desenvolvimento humano. Foi criado com muita resiliência, com esforço conjunto da Choca, Vina, Schwab, Skoll, Foundation e vários, como eu disse, 1.600 empreendedores sociais, aliás, 1.600 voluntários, e ouvindo a quem a gente serve, porque normalmente a pobreza sai do gabinete de governantes, ou então sai de gestores estudando pobreza, ou de acadêmicos, mas, na realidade, as soluções mais adequadas, elas vêm ouvindo a quem a gente serve. E o Dara começou numa estrebaria, não sei se Marta pode estar conseguindo compartilhar, nós estamos numa palestra muito atípica para mim, eu não sei se Marta está conseguindo compartilhar. Consegue, Marta? Caso não conseguir, eu consigo abrir aqui. Aí eu vou ser seu assessor aqui. Agora é a Marta que eu não ouço. Resiliência, a palavra é resiliência. Vamos lá. Então, eu vou começar a palestra, não sei se vocês podem passar o primeiro chart. Doutora Vera, eu vou assumir aqui o papel e vou compartilhar aqui a sua palestra e a senhora só me dá a indicação quando passar ou quando não. Passar. Tá bom? Tá bom. Porque eu acho que storytelling é a forma mais interessante das pessoas entenderem. Eu adoro casos concretos, né? E o Dara é um caso de uma pessoa que tem 30 anos, né? Experientes há mais tempo, eu costumo dizer. Não gosto da palavra envelhecer, experientes há mais tempo. Então, eu sou médica, trabalhei 20 anos no Hospital da Lagoa, que é o hospital público no Rio de Janeiro, e trabalhei na pediatria. E sempre me interessei sobre os aspectos psicossomáticos do adoecer. Por que uma criança adoece? Por que um adulto infarta? Como é que está a vida dessa pessoa por trás da doença? Quando eu cheguei na pediatria, eu senti um frio no estômago, porque eu disse, meu Deus, eu vou infartar. Eu vou infartar, porque o Dara cuida da pior dor do mundo. Eu não conheço dor mais dolorosa do que essa, que é uma mãe, em geral, mulher de periferia, né? Em geral, sozinha, da raça negra, e na verdade, agora estão entrando várias mensagens, eu estou no celular, não estou conseguindo ver. Bom, enfim, e essas mulheres, elas têm uma situação dramática entre alimentar um filho e comprar um remédio, e aquela criança vai morrer. Porque você sabe que o SUS, por mais que seja inovador, o SUS está muito sucateado no nosso país. Então, os mais pobres não têm acesso a um sistema brilhante, conceitualmente falando, e universal. Nos Estados Unidos, por exemplo, não tem, mas ele está muito sucateado. Então, a história começou no Hospital da Lagoa, que vocês estão vendo agora o chat, e eu trabalhava na pediatria. Então, crianças com leucemia, com tumor cerebral, com infecções, etc. E eu percebi que tinha um ciclo vicioso. Pode passar, por favor, Marcelo, próximo?
agradecendo já você e ao Tiago pelo convite. Então, eu estou ali há 30 anos atrás, estou eu e só padres acreditavam na gente, porque nós estávamos no estábulo, a nossa sede era no Parque Lage, onde ficavam os cavalos da Besanzone Lage, e eu comecei a perceber que o ato médico não se completava, não é só no Estado da Lagoa, como no mundo, porque não se levava em conta os determinantes sociais do adoecer. Então, por exemplo, uma criança que tem pneumonia, a pneumonia é a ponta do iceberg. Ela tem pneumonia porque chove dentro da casa, porque o pai espanca a mãe, porque ela não tem dinheiro para voltar para o hospital, muito menos para comprar um antibiótico. Então, a pneumonia é um sintoma. E o médico, os profissionais de saúde, medicalizam a pobreza. E sem levar em conta, a pobreza vira um certo tabu, porque a pobreza é tão complexa, tem tantas variantes da pobreza, que as pessoas da área médica, já é difícil lidar, não se aventuravam, antes de 91, quando a gente fundou o DARA, a entrar na seara da pobreza. Mas está ali o padre Omir, que é um padre americano, que na época ajudava a gente, eu criei um comitê de seleção, porque aquele paciente, doutora Vera, como pobre eu tenho tudo, esse não chegava no DARA. A gente queria no paciente mais grave, mais sofrido, com a família mais disfuncional. Então, pacientes que viviam abaixo da linha da pobreza. E assim nós selecionávamos os primeiros pacientes. Próximo, por favor, Marcelo. Então, eu comecei a entender que existia um ciclo vicioso: miséria, internação, hospitalização e morte. Esse ciclo tinha que ser quebrado, porque não adiantava tratar a Priscila de pneumonia, 3 meses depois ela chegava com uma infecção intestinal. Ela só mudava o quadro, mas a real causa da doença eram as condições de vida a que estavam submetidas essas crianças e suas famílias. Então, esse ciclo vicioso não é só no Estado da Lagoa, é no mundo. Quer dizer, então, a missão do DARA é quebrar esse ciclo vicioso. Próximo, por favor, Marcelo. Quebrar esse ciclo vicioso. E como a pobreza ela é multidimensional, tem uma dimensão de casa, de moradia, tem uma dimensão psicológica da pobreza, que a mãe está deprimida, ela não consegue cuidar de 5 crianças, uma criança com AIDS, uma criança com tumor cerebral, numa comunidade pobre. Isso é dramático. E é para ontem, porque se o remédio antibiótico chegar, a criança morre. Então, nós começamos a trabalhar, e na época, nos anos 90, Marcelo, a gente era tido como loucos, né? Completamente loucos, porque era a época e tinha que ter foco. Vamos focar em habitação. Habitat for Humanity, né? Vamos focar em educação, todos pela educação. E nós resolvemos que nós íamos focar em 5 áreas: saúde, educação, moradia, renda e cidadania. Né? Saúde, educação, moradia, renda e cidadania. Porque a gente entendeu que, como a pobreza é multidimensional, ou você trata de uma forma multidisciplinar, ou você faz maquiagem na pobreza. Na realidade, você não consegue atingir o objetivo, que é promover o desenvolvimento humano. Próximo, por favor. Eu vou passar por alto, próximo, tem muita história para contar. Então, esse é o Parque Lage, a sede, a gente ficava aí, é o estábulo onde ficavam os cavalos, e eu tinha conhecimentos com pessoas que ficavam nesse estábulo, então eu atendia o paciente de manhã no hospital e dizia: olha, de tarde, quando você tiver alta, você vai para lá, porque eu sabia que a alta não era sustentável da família. Então, a gente perguntava para a mãe: mãe, esse mês, quantos dias o seu filho ficou internado? A mãe não esquece, aliás. E ano passado, antes de você entrar para o DARA, quantos dias o seu filho ficou internado? A mãe, ficou 21 dias, uma semana no fundão, não sei, enfim. Então, a cada vez que a família chegava, a gente não tratava só da criança, a gente entendia que tinha que arranjar um emprego para se profissionalizar, por mais que continue sendo complicado e agora pior com a mudança climática. Eu vou falar uma coisa que o Bill Drayton, fundador da Choca, fala: o Brasil é um celeiro de empreendedores. Porque a gente fala muito de empreendedor sênior e que tem MIT, que tem... mas o empreendedor... A mulher que mora na comunidade, na favela, ela é extremamente empreendedora. Acorda às 5 horas, ela precisa de uma chance. Então, nós fizemos uma pesquisa do que é saúde, e as famílias falam: saúde é oportunidade. Então, vamos lá, o próximo. Essa é a primeira sede. A gente começou da forma mais... Era Renascer, depois tivemos que trocar de nome. Dara significa estrela guia, porque Renascer tem uma igreja, Renascer Cristo roubou dos pobres, então nós tivemos que mudar, distanciar da igreja, né? Isso, o empreendedor social tem que ter resiliência. O Renascer já estava no mundo, o nome já estava conhecido no mundo, e a gente perdeu o nome. Vamos em frente, tem que perder para poder ganhar. E eu comecei rifando, meu marido era diretor da IBM, e minhas filhas tinham condições ótimas, eu chegava no hospital: doutora Vera, leva meu filho para cá, a senhora cria, porque ele vai morrer, então a senhora leva. Eu comecei a rifar objetos da minha casa, meu marido voltava: cadê o relógio de parede? Virou quimioterápico.
acabou. E eu comecei e só amigos e padres acreditavam, né? Aliás, os amigos começaram a se afastar, porque eu comecei, na época, eu pesava retalhos. E eu disse assim, onde eu vou tirar dinheiro? Vou vender retalho. Tinha uma amiga que tinha confecção. Aí eu saía do hospital de branco e comecei a pesar retalho no estábulo. Eu falei, longe eu não vou com isso pesando retalho e vendendo retalho para sobreviver. Então, essa fase que eu chamo a primeira fase, famílias e amigos. Os recursos vinham a conta-gotas, né? E os amigos não atendiam mais o telefone, porque sabiam que eu não queria o cinema, eu queria o dinheiro deles e eles serem voluntários. Então, foi uma situação meio complexa, dolorosa, mas continuamos firmes, porque a gente percebia que as famílias iam evoluindo. Bom, aí a segunda fase foi a fase que começou o círculo virtuoso da organização, né? Porque daí começou... Eu fiz uma palestra em Comandatuba que eu só levei problemas. Nós não temos sede, nós não temos dinheiro, nós não temos nada. Então, em geral, a gente fala de sucesso, né? Eu falei de fracasso. Não temos... Era um triângulo de fracassos. E aí as pessoas começaram... E, para minha surpresa, me lembro que foi quando a Lei Judai morreu, foi em 97 isso. E eles chegaram, um dos donos da McKinsey falou, eu vou ajudar. E o André Lara Rezende, que criou o Plano Real, foi meu colega de turma, e ele fizemos um projeto do BNDES, deu meio milhão de... O dólar estava 1 para 1, R$500 mil. Então, nós tínhamos a McKinsey, que deu 5 mil horas pro bono, e R$500 mil do BNDES. Aí veio a Schwab Foundation, a Skoll, ganhamos o prêmio Skoll, enfim, começou um ciclo virtuoso da organização. Porque a gente começou a provar, a gente ganhou o prêmio Skoll quando a gente provou que caía drasticamente o número de reinternações hospitalares com uma metodologia abrangente, em que eu vou explicar como é. Próximo, por favor. Então, bom, como o Bill Drayton fala muito que quando você vai contra o status quo, você muda alguma coisa, né? A Cássia deve ter passado por isso, todos vocês passam por isso. Se você muda alguma coisa, tem uma onda muito forte de escuridão para te barrar. Então, nós fomos expulsos, porque não queriam miseráveis dentro de um parque de classe média alta no Rio de Janeiro. Então, eu fui expulsa, processada, e tinha dinheiro do Banco Icatu para construir uma sede. Mas, enfim, eu resolvi, daqui não saio, daqui ninguém me tira. Então, eu entrei no estacionamento do Parque Lage, que era de terra na época, aluguei trailers e containers e atendíamos 500 famílias por mês, 2.400 pessoas. Era uma loucura total. Mas eu falei, daqui não saio. E essa história daqui não saio, a gente, quando começa a ter resiliência e perseverança, não só uma pessoa, mas um grupo de pessoas, acabou que uma conselheira me levou ao presidente Fernando Henrique. Porque eu falei, doutora Ruth Cardoso tinha comunidade solidária, né? E eu me lembro, Fernando Henrique, era só ele, só o presidente da República podia impedir da gente ser jogado para fora do parque. E era estratégico permanecer perto do parque, porque é algo totalmente novo, ninguém sabia o que era isso, trabalhar em 5 dimensões, e eu precisava ficar perto do Hospital da Lagoa, onde eu trabalhava, para as famílias chegarem com certa facilidade. O Fernando Henrique assinou um decreto presidencial e falou, Vera, agora é lei, ninguém tira. Comecei a chorar de emoção, né? Porque realmente ir para longe do hospital naquela época não era fácil. Próximo. Então, e aí, logo, 4 meses, eu adoro filosofia oriental, então eu consultei o Xing, porque os conselheiros falaram, Vera, vai para Tijuca, aluga uma casa. Eu falei, daqui eu não saio, porque o oráculo chinês falou que eu não devo sair após diversas adversidades, a vitória está garantida. Né? Além de médica louca, ainda acredita no oráculo chinês. Enfim, 4 meses depois, o oráculo chinês realmente estava certo. A doutora Ruth Cardoso estava inaugurando a sede, que foi patrocinada pelo Banco Icatu. E aí começou uma série de conexões extremamente positivas. Próximo, por favor, Marcelo. Vou contar. Então, a gente ganhou o prêmio Skoll, que depois eu conto. Eu sempre falo, não é cerveja, é o Jeff Skoll, que fundou o eBay, ficou milionário. Então, como é que eu mudo o mundo? Apoiando projetos, tem 100 e poucos só hoje, que comprovam, que não é o projeto é lindo, que bonito, tem que comprovar a eficiência do projeto. E com o dinheiro do prêmio Skoll, que foi mais de $1 milhão, nós nacionalizamos o projeto. Foram criadas 23 organizações, perto de 23 hospitais públicos no Brasil, né, nessa época. Aí, próximo, a gente começou a escalar Brasil afora e ensinar. E viramos política pública na Universidade de BH, que a Vina, um patrocinador, falou, vocês fazem o que o governo fazia. E a eficácia do desenvolvimento humano e da inclusão social que vocês promovem é o que o governo tem que fazer. E o Marcelo Mourão, que era o gestor da época, do BH Cidadania, a gente virou
É muito difícil uma organização social virar política pública. A gente virou a terceira maior cidade brasileira. Depois eu entro mais em detalhes, se vocês quiserem saber. Próximo. Que é só escalar. Se tem 5.500 municípios no Brasil, em torno disso, se vocês querem nacionalizar, eu costumo dizer que o DARA é um Bolsa Família com porta de saída, porque dura 2 anos, com R$850 por família por mês. E muito olho no olho, porque a gente fala muito do mundo digital, eu acredito no mundo digital, a gente está fazendo hub, plataformas, hub de inclusão, aplicativos, DARA, estamos fazendo misérias. Porém, nada substitui o ser humano. E é como você citou o Obama, Cássia, assim, quando a família chega deprimida, com o filho... você olha para a mãe quando ela chega, eu falo mãe porque, em geral, 90% dos casos são mulheres da raça negra que seguram a periferia do país, né? Vocês sabem disso. A pobreza quem segura é a mulher da raça negra. Então, quando elas chegam o body language, a linguagem corporal é de profunda depressão. Então, elas passam por uma equipe multidisciplinar, psicólogos, assistentes sociais, médicos, nutricionistas, que falam, no fundo, sim, você pode. E aquele olho no olho, que na pandemia, claro, ficou no telefone, né? A gente fez uma revolução e a gente percebeu que pode também trabalhar de forma multidisciplinar através do telefone. E depois eu conto, se vocês quiserem, com o Covid. Essa é a nova sede atual do DARA, que fica na Rua das Palmeiras, 65, estão convidados para visitar. Próximo. Aonde o DARA está? O DARA está no mundo, porque eu fiz 54 palestras em 16 países. Então, empreendedores sociais aprenderam o que é essa metodologia multidisciplinar, que era combatida. Eu me lembro que um banqueiro, depois a gente ganhou o prêmio UBS Visionário no Brasil, né? Mas o banqueiro, se eu tivesse dinheiro, eu não dava. Se eu tivesse que escolher um projeto, eu não dava para você de jeito nenhum, nem para o DARA. Vocês não têm foco. Quer dizer, o foco para o banqueiro, aí o Mohamed Yunus, que eu tenho a honra de ser amiga, ele me abraçou, estava lá e disse, Vera, esse banqueiro nunca viu um miserável na frente dele, não liga não, continua. Porque, na realidade, foi justamente essa integração, essa multidisciplinariedade, que vocês vão ver o que aconteceu com a pesquisa de Georgetown, que saiu no New York Times. Então, onde o DARA está? O DARA está hoje em dia, o DNA do DARA está em 4 continentes. Só na África do Sul tem 60 organizações usando o DNA do DARA, que eu vou explicar o que é. Então, o DARA está no mundo, e diretamente a gente expandiu para Baltimore, expandiu para Moçambique, através do Girls Move e etc. Próximo, por favor, Marcelo, obrigado. Vou contar para vocês o que é o plano de ação. Afinal, eu não quero que ninguém saia sem saber o que a gente faz, porque eu falo, mas vocês não sabem o que a gente faz. Então, eu vou explicar. O DNA é o PAF, Plano de Ação Familiar. Em inglês, é Family Action Plan. Está chiquérrimo agora. Próximo. O próximo é o seguinte. Então, a gente trabalha em 5 áreas, como eu falei para vocês. A gente entendeu lá atrás que saúde envolve educação, moradia, renda, cidadania. E saúde é tudo. O conceito hospital-cêntrico de saúde não funciona. Que o pobre acaba na benzedeira, porque ele não tem dinheiro. Vai para a farmácia, pede ao farmacêutico para dar uma indicação, como é que ele vai tratar qualquer problema. Ele não tem dinheiro para pagar o remédio, acaba na benzedeira, acaba morrendo. É essa a realidade dos mais vulneráveis no nosso país e no mundo. Então, assim, nós trabalhamos em saúde, educação, moradia, rede, cidadania, mas tudo conectado. Nós temos um sistema que é uma Ferrari de monitoramento familiar. Próximo, eu vou mostrar para vocês a foto do sistema. Então, o que acontece na prática? Vocês estão vendo uma sala em que tem uma área de cidadania, uma área de saúde, uma área de educação, enfim, as 5 áreas. Agora, tem um sistema que, se eu sou médica do DARA, eu sou gestora hoje em dia, né, presidente do conselho, mas se eu sou médica, eu sei o que está acontecendo do ponto de vista psicológico, eu sei como é que está a moradia, eu sei como é que está a geração de emprego, porque, claro, não é emprego, Cássia, não tem emprego para mulher miserável com background educacional, mas ela sai da miséria, ela se torna uma microempreendedora e ela começa a vender na comunidade com a possibilidade de ficar perto dos filhos. Então, eu vou contar depois um caso real para vocês entenderem o que acontece. Mas, além de funcionários, nós temos como eu falei, mais de 1.600 pessoas construíram o Plano de Ação Familiar. Não fui eu, ouvindo a quem servia. Então, hoje em dia, tem essa sala dos funcionários, né? E tem os voluntários, que foram fundamentais nessa pandemia, que às vezes uma mãe ligava 8 vezes para um voluntário. Ela estava com Covid, um caso dramático, se arrastando na favela no Rio de Janeiro, tendo que cuidar de 5 filhos com Covid, e quem que ela ia segurar? Quem é que ia cuidar dessa senhora?
Então, a psicóloga ligava, a pedagoga ajudava, a médica mandava comprar. A gente começou a comprar na farmácia, perto da casa, para não expor na época do Covid. Então, e recarregávamos o cartão alimentação na época do Covid. Então, começaram a poder... O mercado local começou... Hoje, a mulher morava no Vidigal. Então, a venda local começou a melhorar e também... o remédio ela não precisava ir tão longe, via o Dara. A gente aprendeu muito com a pandemia para buscar o remédio, porque ela pode pegar condução, pode pegar Covid na condução. Então, a gente comprava na farmácia local, perto da casa dela, ia lá, pegava. Mas, em contrapartida, ela tinha que mostrar que ela estava gerando renda. Né? Porque são feitos cursos online e cursos presenciais, principalmente nas áreas de culinária e beleza, é que a mulher leva pouco tempo, e graças a Deus a mulher brasileira é vaidosa, né? Nós pintamos o cabelo, etc. e tal, e estamos festeiros, as mulheres ganham com eventos de festas nas comunidades, elas fazem elas são heroínas. O Brasil está em pé por causa da mulher da periferia. Próximo. Então, como é que é o processo do Dara? Tem uma triagem, que hoje em dia não vem só do Estado da Lagoa. Tem uma triagem. Eu estou falando do Dara matriz, não estou falando do Dara Moçambique, do Dara, as outras várias organizações no mundo afora que a gente inspirou. Então, existe uma triagem, isso é, em geral, copiado pelas franqueadas. Desculpe. Depois, existe um planejamento com a família. Por exemplo, Marcelo é um pai do Vidigal. Eu vou entender a realidade do Marcelo, por que o filho internou, por que o filho está fora da escola, e vou entender qual é a vocação. Olha, Marcelo, você está desempregado agora, mas você vai ter que gerar renda. Você está aqui para aprender a gerar renda. Então, qual é a sua vocação? Eu quero ser garçom. Então vou pagar um curso para você ser garçom, mas ou vou pagar um curso para você consertar ar-condicionado, mas você vai provar, porque senão você não vai receber mais benefício nenhum do Dara. Você vai ser excluído do plano de ação familiar. Então, há uma comprovação o tempo inteiro, é uma aliança dos bons. Mas quem cria a própria solução para a vida, isso que é bonito, é a própria família. Devolva aos pobres a pobreza. Para de rico querer tomar conta de pobre. Não, eles sabem a solução. Eles precisam de estímulo, eles precisam de uma psicóloga que ouça, de uma médica que viabilize, ajude a navegar no SUS, eles precisam de um curso profissionalizante e eles precisam disso tudo integrado. Uma reforma. Por exemplo, uma criança com asma brônquica, não adianta você tratar se a casa dela estiver toda infiltrada, ela vai continuar com asma até internar no CTI e morrer. Tá? Próximo, por favor. Então, a família vai passando leva uma média de 2 anos para realmente você tirar, não fazer maquiagem, mas tirar de uma forma sustentável a família e incluir socialmente. Você tem que trabalhar nessas 5 áreas. Então, na área de saúde, é um exemplo, a gente fala muito sobre primeira infância, amamentação, etc. e tal, e doa remédio. E quando a família chega no Dara, ela não tem dinheiro nem para comer, quanto mais para comprar remédio. Próximo. Até ela gerar renda e poder se autossustentar. Então, é uma nutricionista, psicóloga falando e etc. Próximo, por favor. A área de saúde são várias ações. Tem um grupo Aconchego, que agora é virtual, a gente faz o Aconchego virtual. Maravilhoso, a gente escolhe um tema, elas escolhem. Gravidez na adolescência, abuso sexual, enfim, alimentação saudável. Mas isso aí é na época presencial e agora estamos voltando, essa coisa híbrida que a Cássia falou, que eu acho que o mundo vai caminhar para esse mundo híbrido. Mas repare, numa roda de conversa, elas são as professoras, porque a miséria não é só falta de dinheiro, a miséria isola as pessoas umas das outras. Então, muitas delas sonham no dia que elas se encontram, porque se alguém tem uma filha de 13 anos grávida, tem uma outra que também tem. Então, uma ensina para a outra. É peer-to-peer, é par-to-par, chega de top-down. Próximo, claro que tem uma facilitadora desse grupo. Então, a área de saúde, como eu falei, tem que doar remédio antes dela aprender a gerar renda. Próximo. Educação tem uma pedagoga que ajuda online, através do WhatsApp, enfim, cursos presenciais, e uma equipe da área de educação para prevenir contra doenças tem que entender de doenças sexualmente transmissíveis, como é que ela lida com Covid, enfim, é uma série de coisas que a família inteira tem que ser educada para isso, tá? Fora o analfabetismo funcional que existe, né? Então, a Maria e o grupo da educação do Dara encaminha para as várias áreas que promovem essa área
voluntária, que ajuda. Por exemplo, às vezes a mãe tem um filho numa escola e o outro num outro bairro. Então, só uma intervenção da instituição para botar os 2 filhos na mesma escola já muda a qualidade de vida dessa família. Próximo. Então, esse é outro exemplo. Tem um projeto de aconchego para adolescentes, mas não vou entrar nisso agora. Próximo. Isso aí a cidadania adora, porque a gente usa muito terapia comunitária, que é focar no positivo, né? Foi criado por um brasileiro famosérrimo, que as mães compartilham as experiências positivas e uma vai aprendendo com a outra. A aluna voluntária está ali coordenando o grupo, que está sendo feito de uma forma híbrida, às vezes presencial e às vezes através de grupos coletivos pelo celular. Próximo. Então, na área de cidadania, as famílias não têm identidade, não têm documento, não têm certidão de nascimento, e sem isso dificulta muito a vida. Então, tem uma advogada, nós tínhamos uma advogada, agora as redes sociais fazem esse papel para ajudar a navegar de novo. Também direitos, por exemplo, a paternidade, às vezes o pai tem que pagar a pensão alimentícia, sumiu, e ela não sabe como, coisas básicas, ela tem direito ao BPC, ela não sabe aonde ir, porque a pobreza também é desinformação. Você tem que ajudar a navegar no SUS e navegar no que o governo tem que fazer. Próximo. Então, existem cursos presenciais, como eu falei, culinária é um deles, cabeleireiro é outro, e elas saem fazendo... Nós vamos criar o Pão Dara agora, vai ser uma maravilha. Outro dia eu estava comendo, é uma delícia, estava lá presencial. Eu vou vender muito Pão Dara por aí, vocês se preparem. Porque elas fazem coisas maravilhosas, né? E elas saem, elas mesmo falam... Eu cheguei aqui no Dara, a minha vida era um caos. E hoje em dia eu sou dona do meu próprio destino. Próximo... ou geração de renda cabeleireiro, que é presencial, mas, como eu disse, às vezes não tem nada presencial, a mãe quer consertar ar-condicionado. Eu não quero ser cabeleireiro, então ela virou até um Cidade de Soluções, no André Trigueiro, virou um case, porque a mãe compreendeu consertar ar-condicionado em uma cidade quente como o Rio de Janeiro, ela hoje em dia ganha dinheiro para sustentar a família e o filho não se internou mais. Próximo. Então, esse é o caso real da Rita. Olha onde a Rita mora, pé descalço, com uma criança hiperativa que vivia internando. Olha a casa da Rita. O próprio menino que era hiperativo balançava a casa, para vocês terem uma ideia. Então, quando essa criança vai para o hospital, o tratamento médico tradicional, ele, como falei, é o hospital cêntrico, ele não leva em consideração os determinantes sociais do adoecer. O Dara foi pioneiro no mundo em falar, peraí, saúde não é só medicamento e exame, não. Saúde é tudo. E agora, finalmente, ninguém mais fala... Claro que tem as pessoas que continuam falando de uma forma... Mas o mundo acordou, a gente virou capítulo de vários livros, de mais de 10 livros em várias línguas, mostrando que saúde é essa coisa ampla. Então, a Rita, voltando para o caso da Rita, a Rita morava, quando ela chegou nesse local, porque a Assistência Social vai visitar a família. Próximo, por favor. Essa era a casa da Rita por dentro, podem olhar para ver como é a pobreza nua e crua, né? Próximo, por favor. O banheiro, reparem que o vaso sanitário não tem conexão com a parede. Próximo, por favor. A gente reformou a casa, né? Uma vez, Vera, vocês são um governo, é um governo que atua. Sim, é o governo. Eu falei, eu estou cansada de governo. Eu quero que a sociedade civil, que no Brasil é abúlica, né? Eu convivi com o Betinho. Então, eu acho que um dos grandes problemas culturais do Brasil é que as pessoas perguntam o que o governante vai fazer. É o que o Kennedy falou, não pergunta o que o seu país vai fazer por você. Pergunta o que você vai fazer pelo seu país, sai fazendo. A cultura do brasileiro é assim, como se quem é voluntário é bobo, você não tem nos colégios, não é estimulado a ser voluntário, e com isso perde todo mundo, né? As diversas classes sociais, é um tecido social esgarçado, em que o rico, monetariamente falando, não fala com classe média, com classe pobre, e não fala com miserável. Então, todo mundo perde. E as consequências são gravíssimas, que é drogas, é criminalidade, enfim, é a realidade do Brasil, né? Tem a Rita na casa reformada pelo Dara. Próximo. E a gente tem eu fico emocionada que a gente tem um costume que a Rita, quando ela entrou, olha a linguagem corporal dela, e a Rita, quando ela saiu. Isso não é milagre, foram 2 anos de muito trabalho, muito olho no olho, olho no olho. E esse o quê? A gente acredita em você, vamos, que nós estamos juntos, nessa empatia, né? Usar o sapato da Rita. E a gente toca um sino na hora da alta, e todo mundo fica emocionado, chora e aplaude. Próximo. Então, eu não vou entrar... Nós temos regras muito claras quando é que a família tem alta, como é que ela
como é que a gente dá alta para uma família pobre. Depois, se vocês quiserem, me perguntem. E tem, tanto na área de saúde, da educação, a família tem que atingir essas metas. Elas têm metas mensais para atingir, porque ninguém transforma da miséria para uma vida digna sem muito trabalho interno, força interior e externo. Próximo, por favor, Marcelo. Nós temos uma Ferrari, que é o nosso um sistema de TI que foi feito pela McKinsey, pela Radix, que, como eu falei, as famílias são classificadas em 3 estrelas, que a família está bem, razoável, está perto de ter alta, 1 estrela, e elas são classificadas em todas as áreas, na área de saúde, na tela, e faz uma contagem, o sistema mesmo elabora a contagem de que aquela família está nas diversas áreas. E a gente tem informação tudo sobre todos os membros da família, porque não a miséria não é tirar uma pessoa, a família, ou você trabalha com a família como um todo, ou você não trabalha, não adianta, você não vai tirar ninguém da miséria. O próximo. Então, eu não consegui fazer parceria na época, eu tentei com a PUC, mas agora o FRJ vai ajudar muita gente, tenho certeza. Georgetown University, por conexões internacionais que eu tenho, fez uma pesquisa. Então, o que saiu no New York Times essa pesquisa? Então, o que acontece 3, 5 anos pós-alta do Dara? Eles pegaram para os sistemas de random, aleatoriamente, 140 famílias por aí, e pegaram um grupo controle de famílias semelhantes do Hospital Jesus. E começaram a acompanhar 3, 5 anos pós-alta do Dara. Meu medo é o seguinte: será que quão eficaz é o medicamento Dara? Será que elas voltam para a miséria 3, 5 anos depois? Então, eu tinha muito medo, e o motorista me acalmava. Doutora Vera, a senhora está muito aflita. Eu visito as famílias, estão melhores que as senhoras, estão calmas. Uma virou cabeleireira, a outra virou enfermeira, a outra é enfermeira e cabeleireira. Eu disse, Marquinhos, mas como é que eu vou falar para o conselho que o motorista disse que está tudo bem? Eu tenho que provar. Então, o Georgetown veio, trabalhou 3 anos nessa pesquisa e foi... Então, qual é o resultado dessa pesquisa? Caiu 86% os dias de reinterações hospitalares, a renda praticamente dobra 3 a 5 anos pós-alta. Quer dizer, o remédio delas tem alta e continuam progredindo. Próximo, por favor. Em relação à moradia, vocês reparem, um número pequeno tinha casa própria, 3, 5 anos depois, quase 50% tem casa própria, e o bem-estar, quando elas chegavam, a gente mede o bem-estar das famílias, né? Bem-estar psicológico, e as pessoas achavam a vida muito ruim, e 3, 5 anos depois, inverte esse gráfico totalmente. Isso foi publicado no New York Times. Próximo, está acabando. Então, qual é o impacto do Dara? Diretamente, o Dara transformou a vida de mais de 75 mil pessoas e, indiretamente, mais de 1 milhão de pessoas, porque empreendedores, e eles reconhecem, eu estou num grupo chamado Catalyst 2030, que eles reconheceram mundialmente que a gente só fala mal do país, né? E vamos ficar com uma coisa boa. Nós, no Brasil, no Rio de Janeiro, começou um trabalho que está se espalhando o mundo afora e que nós somos o que eles chamam de originators. Nós fomos o que originou essa metodologia multidisciplinar de combate à pobreza. Próximo, por favor. Os próximos passos. Como é que a gente vai caminhar? Os próximos passos são muito claros. A gente pode entrar no próximo. A gente está fazendo um hub de conhecimento, não só o conhecimento Dara sobre pobreza, e não é assim, não é um conhecimento acadêmico. Tem muita gente que escreve sobre pobreza, né? No mundo inteiro se escreve sobre pobreza, mas é o conhecimento mão na massa. Então, são vídeos da médica falando sobre a relação entre moradia e infecções pulmonares. São milhões de vídeos que estão sendo... Nós temos um patrocinador agora, e não vai ser só conhecimento Dara, nós estamos atraindo todas as pessoas, vocês estão todos convidados para construir junto esse hub, que vai ficar disponível para governantes, para gestores públicos, para acadêmicos, para empreendedores, para empresários, para entenderem profundamente na prática o que é a pobreza. E o outro caminho que nós estamos fazendo agora é o aplicativo Dara, que é o próximo, porque vamos ter que ter no Maranhão um médico que queira usar o Dara. Então, em vez de ele usar esse sistema sofisticado, que é uma Ferrari, mas é complexo, né? E tem que ser muito treinado, ele vai usar, a própria família vai se autoavaliar. Como é que ela está até a família que não sabe ler
vão ter figuras, né? Desenhos. A minha casa está assim, assim, está vermelha, verde ou amarela, né? A minha saúde está vermelha, verde ou amarela. E assim a família vai poder, junto com a orientação do Dara, ir prosseguindo no seu desenvolvimento humano. Próximo. Isso eu estava foi o dia do banqueiro, que o banqueiro, eu estava na Suíça fazendo uma palestra, tinha pego a web, colei nos cartazes assim, o banqueiro olhou para mim e falou assim: olha, doutora, a senhora está convidada para ir para o fórum da UBS sobre captação de recursos, mas eu vou desconvidar a senhora. Eu falei, tudo bem. Aí, mas estranhei, porque na época era um conceito muito novo. Mas o Yunus estava do meu lado, me abraçou e falou: Vera, não liga para esse banqueiro, não. Ele não conhece a pobreza, vocês estão no caminho certo. Porque o Grameen Bank, que o Yunus fundou, no final acabou fazendo o Grameen Saúde. O Yunus não ficou só no microcrédito, mas ele ficou nessa visão holística. E ele fala uma frase que o Instituto Dara criou uma poderosa metodologia social de inclusão dos mais pobres. Então, o próximo. Para terminar, eu adoro uma frase da Margaret Mead, que ela diz o seguinte, aliás, isso é a frase do Marcelo Moran, vou pular agora, desculpe, mas é um gestor, pode entrar o próximo, por favor, eu vou falar a Margaret Mead. Então, são os vários, a gente é considerada a melhor organização social da América Latina e a 21ª melhor do mundo, por critérios de transparência, impacto social, poder de escalar, enfim, etc. E temos os vários, o selo da NGO Advice, da Choca, Skol, Avina, Schwab, todas essas organizações que trabalham com o período social, elas completamente lá atrás já deram vamos dizer, eu sou fellow dessas organizações, de todas essas organizações. Então, o reconhecimento mundial do Dara é muito grande. E me dava aflição, porque lá fora as pessoas tinham uma reverência enorme, e aqui no Brasil, a gente fala, meu Deus, e como a gente mudou 3 vezes de nome, que Renascer, depois viramos Igreja, depois viramos Saúde Criança, que também não é a saúde da criança, parece uma saúde de uma criança num hospitalzinho, não é isso. Depois viramos Dara. Dara em sânscrito significa estrela guia. A família transforma nossos valores, porque a gente para de reclamar que o cabelo está caindo, diante da resiliência e da fortaleza das mulheres, que são heroínas extremamente empreendedoras. O Bill Gates fala que o Brasil é um celeiro, já falei, de empreendedores sociais, né? E ele fala também que empreendedor social é aquele que não quer dar o peixe, não quer ensinar a pescar, ele quer mudar a indústria da pesca. E o Dara mudou o paradigma de saúde no mundo. E não sou eu que falo, é a vice-presidente, a ex-presidente da Skol Foundation, a Sally Osberg, falou: todo mundo fala de determinantes sociais do adoecer, mas quem provou isso foi o Dara, pioneiro no mundo. A última, espero que seja a última mesmo, é essa frase que eu adoro, da antropóloga americana, que ela diz: nunca duvide de um pequeno grupo de pessoas conscientes e engajadas possa mudar o mundo. De fato, sempre foi assim que o mundo mudou. Muito obrigada, gente. Meu Deus do céu. Doutora Vera, eu tô até sem palavras e até emocionado. Eu já não sei quantas vezes eu já chorei no meio do caminho, sabe? Porque eu acho que nessa fala da senhora conseguiu realmente traduzir todo o espírito que a gente gostaria de minimamente poder compartilhar com todo mundo. Essa visão, essa paixão, essa dedicação e essa visão de futuro, sabe? Não olhando as condições, mas olhando o que pode ser feito. Eu não sei, só realmente agradecer do fundo do meu coração. Assim, muito, 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 muito obrigado. E eu fico feliz que tanto a sua fala como a fala da Cássia vai ser gravada e mais pessoas vão ter acesso a esse. Marcelo, eu que agradeço, porque é tão emocionante compartilhar 30 anos de experiência, e quero agradecer ao Sérgio. Sérgio, nosso captador de recursos, mais do que isso, uma pessoa humana maravilhosa, que me trouxe para esse curso da FRJ. É uma alegria compartilhar uma história que aconteceu durante 30 anos. Bom, pessoal, agora a gente deixa aberto para o microfone aberto aí tanto para a Cássia como para a doutora Vera, para a gente poder iniciar um pouco o nosso debate. Hoje a gente não vai ter a nossa sala do cafezinho tão esperada por esse fechamento, mas vamos aproveitar desse espaço com elas duas aqui para a gente poder ter o máximo de troca. Fiquem à vontade.
Oi, Vera, boa noite. Parabéns, Cássia. Parabéns, Vera. Adorei ouvir vocês. Fico feliz, são duas mulheres incríveis, de gerações diferentes, mas que mostram aí a mulher. Sou suspeita para falar também sobre mulheres, mas enfim. E queria perguntar para a Vera, eu vi que você colocou lá na sua apresentação que vocês têm nas métricas, né, sobre os resultados, vocês têm um tempo ali de 3 a 5 anos de acompanhamento dessa família, né, e dos impactos positivos. Mas eu queria te perguntar se você tem um tempo médio de alta das famílias. Médio o quê? Um tempo médio de alta das famílias. Eu vou te explicar. Você falou algumas coisas corretas, mas é que eu passei tanta informação, você se confundiu em algumas coisas. Deixa eu explicar. No fundo, 3, 5 anos pós-alta foi a pesquisa de Georgetown. Porque a média, tem famílias que ficam 4 anos com a gente, tem família que fica 1 ano. Mas em 30 anos, a média do tempo que leva para promover a palavra empoderamento é horrorosa, mas usar esse fortalecimento interior da mulher e do homem, porque hoje em dia, graças a Deus, tem homens também participando, pais participativos. Em média, dura 2 anos para elas alcançarem as metas, porque elas, Camila, né? Camila, elas criam durante... Você chegou, você é Camila, você chegou. Então, a gente vai fazer um diagnóstico holístico, 360 graus sobre a sua vida. E você vai sinalizar o que está pior na sua vida. Meu barraco está caindo. A próxima chuva ele vai cair. Então, a gente tem que agir rápido. Então, a gente começa a perguntar quais são as soluções que você acha que tem. Meu vizinho... Começa a busca das soluções. E elas vão... Estou dando um exemplo na área de moradia, mas pode ser violência doméstica. Tinha um marido que tentou matar a mulher várias vezes. Então, ela dizia, mas com medo, que o marido ficava na porta do instituto esperando ela. Então, assim, são casos gravíssimos que você tem todo um trabalho psicológico e tal. Então, em média, dura 2 anos, custa R$850 por família por mês. E quando a família tem alta, ela tem alta com condições de andar, ser dona do próprio, como elas falam, eu sou dona do meu próprio destino. Esse 3 a 5 anos foi só relacionado à pesquisa de Georgetown, tá? Obrigada. Obrigada a você. Para inspirar, sei lá, eu não vou conseguir ficar, porque o Marcelo também me emocionou com a sua emoção. Eu estou há, vou dizer assim, 5 meses no Dara, né? 4 meses e meio. E é inspirador, assim... É que a Vera falando, parece que ela começou ontem, né? Ela é empreendedora de hoje, é tão viva, é tanta emoção. E é assim o tempo todo, é essa energia o tempo todo. Essa energia com os voluntários, é essa energia com os funcionários, essa energia com as famílias que participam. É muito impressionante. Eu já vi alguns sinos tocarem lá, e é isso, assim, as pessoas tocam felizes e falam isso, aqui foi maravilhoso, aqui é um lugar fantástico. As pessoas, a gente às vezes fica, a gente precisa fazer a nossa propaganda, né? Não adianta botar o ovo só, tem que cacarejar. Às vezes a gente vai para as famílias pedir, por favor, fala, né? Com medo. Não, lógico que eu falo, onde eu falo, tem que aparecer aonde? Onde que eu não sei o quê? Porque é uma relação muito bonita e é muito legal. Então, assim, parabéns, Vera, assim, ouvir de novo é sempre um prazer. E é muito gratificante estar, né, fazendo parte dessa organização. Mesmo que seja só 4 meses, mas já sou muito honrado de fazer um grãozinho de mostarda aí dessa história. Sérgio, como eu estava falando, a gente vai se retroalimentando. O Sérgio entrou com toda a energia, com uma franqueza, um coração enorme que ele tem. Então, a energia dele me alimenta, que alimenta os outros voluntários. E as famílias também, né? Você viver num país em que o que o Dara procura é suturar o tecido social que está esgarçado. E aí tem drogas, violência, morte, assassinato, feminicídio, que são consequências dessa desigualdade social abismal, cruel que o Brasil vive. Então, a energia do Dara flui porque a alegria que a gente tem de trabalhar é contagiante. Sérgio me contagia a Adriane, aí vai. Nós somos uma orquestra, ninguém faz nada sozinho, né, gente? Nós somos uma orquestra afinada, isso que eu diria. Obrigado, Sérgio Massami.
Bom, boa noite. Na verdade, assim, agradecer enormemente, porque a doutora Vera deu uma aula não só de medicina preventiva, de humanidade, eu não sei nem que nome que tem. Agradecer muito por ter o universo, acho que ter, né, proporcionado esse encontro aqui. E essa visão, né, vamos dizer, a gente não gosta na academia de falar visão holística, mas eu vou arriscar, porque ela falou do I Ching, essa visão holística, essa visão sistêmica, né, essa percepção de que a pobreza ela é sistêmica e ataca a pessoa de todas as formas, e a gente ainda tem no Brasil o racismo estrutural, né, para acabar de solapar, e essa sensibilidade, né, de ter visto que não adianta só a gente ir lá na ferida, suturar, limpar, né, mas que tem que ter o restante, né? Então, assim, realmente abre, né, a cabeça da gente enquanto pesquisador, enquanto ser humano. É só agradecer mesmo, doutora Vera, porque realmente foi uma aula de humanidades aqui. Eu e Marcelo, a gente faz parte de um mestrado ali, vamos dizer, de engenharia, mas a gente tem esse olhar, né, no NIDS da UFRJ. O IPUR já há muito tempo vem também na UFRJ falando disso, da pobreza, das multifacetas da pobreza, né? A pobreza ser multifacetária, e ela atingir o ser humano de todas as formas, porque essa mulher negra ela vai ser atingida pela pele, pelo começo, pelo cabelo crespo, por ela talvez não ter dentes, por ela não ter escolaridade, enfim, né? Até chegar no ponto dela ficar uma mãe solteira, às vezes de uma relação de um homem branco, enfim, tem toda uma coisa complexa, né? O Brasil é muito complexo nesse sentido dos preconceitos, das armadilhas que são colocadas, né? E realmente agradecer e parabenizar a senhora por esse olhar, né? Porque é muito gratificante ver que tem pessoas fazendo o trabalho e a gente internalizar, acho que cada um de nós, isso de a gente parar com essa coisa de esperar muito do governo e não vai fazer mesmo, a gente se lançar e fazendo. É só agradecer mesmo. Muito, muito obrigada. Muita gratidão, não estou vendo seu nome, porque eu estou no celular. Mas qual é seu nome, por favor? Massami. Massami, olha, essas palavras eu não tomo como pessoal, né? Porque eu já entendi que ninguém é nada sozinho. Então, em nome dos 1.600 pessoas que construíram isso, eu te agradeço profundamente. Dani? Primeiramente, parabéns, Cássia, parabéns, doutora Vera, pelo trabalho das duas. Trabalho incrível, inspirador de verdade. É aquele grãozinho que muda o mundo. A gente, às vezes, acha que o nosso trabalho, né, como pessoa, não vai mudar o mundo, mas como a doutora Vera deu essa aula aqui para a gente, né, de engajamento, a gente consegue, através de outras pessoas, parceria, network, a gente junto consegue sim fazer a diferença. E a minha pergunta vai para a doutora Vera, em relação a essas franquias, como que funciona? É uma formatação de franquia, assim como um negócio comum, por exemplo, as outras cidades, outros países, elas seguem o mesmo formato jurídico? Daniel, é uma pergunta ótima, tem várias respostas, mas eu vou começar pela mais simples. A gente comete vários erros, né? Não é? Por exemplo, o começo a gente achou ingenuamente, mas valeu, a gente aprendeu muito com essa situação, que a gente fez uma network, uma rede, quando a gente ganhou o Prêmio Escola e tinha dinheiro para poder capacitar, nós fizemos uma rede de 23 organizações e 6 estados brasileiros. E todos botaram renascer, reagir, renovar, recomeçar. Eu falei, gente, bota solidariedade, sai do rei. Eles eram organizações irmãs com a mesma missão, mas com autonomia na gestão. Então, isso teve casos bastante positivos, organizações que sobrevivem até hoje bem, com o mesmo DNA, e funcionou, a gente capacitou fazer aula de captação de recursos, aula de plano de ação familiar, aula na área do Vitor, né, de comunicação, enfim. Durante um tempo funcionou, de repente eu comecei a perceber, fui visitar as organizações e falei, caramba, esse DNA não é o mesmo. E se você, numa organização social, você perde o DNA, você perde tudo. Aí eu voltei para a McKinsey, falei, olha aqui,
quero uma outra governança, porque essa não está dando certo. Ela deu certo um tempo, agora está errado. Aí mudamos para franquia social, que pode ser que num país mais avançado, na Europa, na Espanha, etc., tenha mais recursos, porque as pessoas doam. No Brasil, Daniel, a cultura de doação é precária, você sabe, né? A fala é as ONGs roubam, a gente é a melhor organização social da América Latina, a 21ª melhor do mundo, competindo com o Médicos Sem Fronteiras, com orçamento de $1,5 milhão por ano, e as pessoas não sabem que o DAR existe ainda. Então, você tem que lidar com opções. Então, quando a gente virou franquia, ficou melhor a governança. Porque daí o DAR era saúde, na época era saúde criança Porto Alegre, saúde criança Petrópolis, saúde criança Rio Grande, saúde criança, que mais? O Recomeçar, saúde. Aí tinha um grupo de saúde crianças, eram as 10 melhores da franquia. Mesmo assim, começamos a perceber que as organizações elas gostam de voo solo, elas não querem ninguém tutorando. Por exemplo, o Saúde Criança São Paulo, que a Vera Oliveira fundou, que é ótimo, recomendo em São Paulo, para quem é de São Paulo, ele passou 4 anos sendo capacitado por nós, em todas as áreas. Chegou um momento que eles quiseram fazer um voo solo, trocaram de nome, viraram Instituto C, mas aí eles viraram licenciados. A gente entendeu que o melhor modelo é licenciadas. Então, a gente tem um grupo de 6 licenciadas, que a gente tem encontros periódicos, presenciais, telefônicos, que não é só a matriz que ensina. Elas ensinam, elas inovam, ensinam, a gente se retroalimenta. Porém, finalmente, depois de muita estrada rodada, nós chegamos à conclusão que o caminho mais potente não era fazer várias ONGs, Brasil afora, enfim, isso até pode acontecer, mas seria disseminar o conhecimento do DARA. Por isso, o hub de conhecimento. Então, por isso, nós começamos a dar consultoria. Baltimore é um bom exemplo. A gente começou a gerar dinheiro, porque ficar dependendo de filântropo também é muito chato. Então, chegou uma enfermeira PhD de Baltimore, que é uma cidade espelho do Rio de Janeiro, e falou assim, eu quero fazer em Baltimore. Eles fizeram um programa B2B, Baltimore, enfim, ter um nome lá deles, americano. Mas, na realidade, é o DARA em Baltimore. Eles passaram 5 anos, vieram 2 vezes para o Brasil, e eles estão fazendo a metodologia com alguns ajustes culturais americanos, que eles chamam de social isolation. Chegaram à conclusão que o isolamento social adoece, é a maior causa de adoecimento. A pandemia mostrou, né? As pessoas que não têm afeto, network de afeto, elas começam a ficar hipertensas, obesas, diabéticas, essas doenças corriqueiras. Então, agora, para cada caso é um caso. Mas a gente não quer mais franquia, não quer mais rede. Se a pessoa se interessou pela gente, a gente faz um contrato de licenciamento. Entendi. Licenciamento de marca, né? No caso. Não é nem da marca, porque eles não vão usar a marca DARA. Licenciamento da metodologia, que pode incluir o sistema. Por exemplo, a Pequena Cruzada é uma organização que a gente treinou aqui no Rio de Janeiro. Elas usam o nosso sistema, mas elas pagam porque antigamente a gente doava 23... Foi tudo de graça para as 23 organizações. Depois, em termos de sustentabilidade do DARA, é um tiro no pé. Não, espera aí. Conhecimento tem um valor. Então, a gente tem que cobrar, as pessoas têm que pagar. Então, agora a gente pode dar consultoria para empresas. Nós estamos agora negociando com uma empresa, que a empresa quer fazer o plano de ação familiar com os seus funcionários. Pode dar consultoria para o governo, como a gente fez em BH. Lindo. Só que não ganhamos nada. A Vina foi o viabilizador. Então, assim, são várias formas de disseminar. E quando eu falei que nós estamos no mundo, eles pegaram o plano de ação familiar em 5 áreas, saúde, educação, renda e cidadania, e botaram num aplicativo, que agora está sendo cada vez mais desenvolvido. Tem milhares de organizações usando, e cada uma quer botar uma novidade no aplicativo, entendeu? Então, mas as pessoas sabem, e a gente não ganha nada com isso, mas as pessoas sabem, pelo menos essa ética tem, que tudo começou, essa metodologia que é potente, como diz o Yunus, é uma poderosa metodologia de inclusão dos mais pobres, começou no DARA. Agora está no mundo, de diversas formas. Tem umas que a gente dá consultoria direta e ganha pela consultoria,
esse é o exemplo de Moçambique, o movimento Girls Move, ou tem outros que a gente da Baltimore, que a gente ganhou para a Robert Wood Johnson Foundation para dar aula para várias ONGs de Baltimore, para aplicarem o plano de ação de uma forma customizada à cultura americana. Enfim, isso vai modificando. Não sei se eu fui clara. Foi. Se pudesse só clarear só um ponto. Assim, a senhora falou de vender a metodologia, né? Porém, nas apresentações, eu assisti até o documentário Quem Se Importa, que eu conheci através dali o seu trabalho, eu recomendo a todos, até recomendei num dos primeiros encontros aqui, como vender essa metodologia se praticamente fica exposta. Porque eu sei que você demonstrar numa apresentação é uma coisa, né? E dar uma mentoria é outra. Mas, assim, como vender algo que não é patenteado, né? E já é exposto, assim, vamos dizer. Essa tua pergunta é ótima, Daniel. Você está muito esperto, Daniel. Vem trabalhar no Dara. Sérgio, contrata Olha, ele. estou disponível, aí, pode chamar. Olha só, é o seguinte, vou te explicar. Esse é o X da questão. Quer dizer, a metodologia DARA tem um livro chamado How to Change the World, que a gente é um capítulo. Ali, então, escreveram 10 livros no mundo, e na Índia, em que a gente é um capítulo, mostrando, quer dizer, o que a gente faz, o mundo conhece. O problema é que não adianta, se a pessoa quiser implementar direito, ela não sabe o pulo do gato. Ela tem que pedir uma consultoria nossa, que somos os originators, porque quem tem 30 anos de estrada rodada somos nós. Sim. Então, assim, o macete de cada área, e quando é que a família realmente emperra, e como é que você faz com uma família que tem drogadição, tem milhões de problemas familiares, né? Você sabe. Como diz Caetano, de perto ninguém é normal, as famílias não são normais. Então, assim, nenhuma família é normal, são poucos funcionários nesse planeta. Então, o que eu quero te dizer é o seguinte, realmente você tem razão, no Brasil, porque nos Estados Unidos tem propriedade intelectual. Nós estamos lá na academia, nós estamos todos, a Marta pode dizer melhor, nós estamos todos patenteados em termos de... enfim, eu vou até fazer propaganda. Eu vou publicar agora um livro chamado A Cobertura do Mundo, Instituto Dara, que eu conto a história do Dara, os bastidores do Dara, todas as dificuldades que a gente passou, e que é muito mais do que eu falei hoje aqui, e conto a minha história de vida pessoal, né? Como é que isso impactou na minha vida. Então, a gente em setembro vai lançar a Cobertura do Mundo. Por que eu estou falando isso? Porque no Brasil não tem patente intelectual. Nos Estados Unidos, por exemplo, a Johnson & Johnson tem uma ONG que descobriu uma forma de lidar com disabled, né? Com pessoas com deficiência. Ela criou uma metodologia e toda vez que a Johnson & Johnson queria usar essa metodologia eficiente, ela pagava para usar pela propriedade intelectual. No Brasil não existe isso. Então, como a metodologia é um open source, porque eu estou falando dela aqui, eu estou mostrando, agora, uma coisa é falar, agora vai fazer no dia a dia. O conhecimento está na cabeça da médica, por isso nós estamos fazendo o hub de pobreza, porque está na cabeça da nutricionista. Imagina quantos casos, em 30 anos, a nutrição para pessoas vulneráveis acompanhou. A diferença é alimentar uma pessoa classe média e uma pessoa muito pobre. Como é que você vai dar uma alimentação saudável? Então, tem um pulo do gato em cada uma das áreas que você só pode ter acesso com uma consultoria. Tá? Não sei se agora eu fui mais clara. Não, já tinha sido. Era uma questão minha mesmo, porque eu sou idealizador de um projeto também, né? Está saindo da incubadora agora. Então, eu tenho essa vontade de expandir para outras cidades, e até fiz uma pergunta para no nosso último encontro, foi sobre patente, e eu fiz essa pergunta até sobre um contrato, né, um termo de confidencialidade, porque se você vai apresentar sua ideia para alguém, e você não tem a garantia de que no final a pessoa vai fechar um contrato com você, é perigoso, né? Você está abrindo o jogo ali, sem ter garantia nenhuma, mas assim, foi super... Daniel, isso, olha, eu vou te falar, você está tocando num ponto crucial. Porque, por exemplo, existe a WWF, para dar um exemplo, uma organização enorme, né? Então, existem organizações pequenas, mas muito eficientes em relação ao meio ambiente, mas que, na verdade, o que é a WWF? Ela procura entender conhecimento e incorporar a WWF.
E aí, o que acontece com aquela organização pequena e eficiente? Ela morre. Então, diferente das empresas, que tem toda uma regra de joint venture, se a ESSO vai entrar faz uma joint venture com a Petrobras, vai ter várias regras de visibilidade, vai ter que dar visibilidade aos dois parceiros. No mundo do empreendedorismo social, das organizações sociais, isso é muito perigoso. O Sérgio, mais do que eu, sabe tanto quanto eu, os problemas que a gente passou, porque teve parceiros que quiseram pegar a metodologia como um todo, e aí a gente... Enfim, então você tem, é o mundo da ética, né? Porque nada errado de se eu aprender a metodologia com você, mas eu tenho que fazer um contrato legal com você. Se eu quiser apresentar, você fez uma startup, eu quero incorporar isso ao Dara. Eu tenho que fazer com o advogado um contrato com você que seja um ganha-ganha. Você Pelo ganha menos e o um Dara know-how, ganha. né? Ganha-ganha. E o que Regional. acontece nas organizações sociais, você tem que estar muito atento, porque muitas vezes querem engolir você. Entende? Sim. Eu tinha mais uma questão, mas a Mauana levantou a mão, você deu espaço por causa do tempo. Nossa, esclareceu muito. Muito obrigado. Imagina, Daniel, vai avante, por favor. Posso? Não tem mais ninguém? É uma questão, acredito que rápida, assim. Pode ser até uma pergunta capciosa, doutora Vera. Peço desculpas aqui já de antemão. Mas assim, Lá vem bomba, lá vem bomba. quando Vamos lá. a senhora comentou de política pública, né? Que conseguiu ser implementada em diversas cidades do Brasil. Não, uma cidade, só em Uma. BH. Mas assim, já vira espelho, né? Só que quando a gente fala de negócios sociais, já não tem muito esse entendimento de parceria direta com o poder público. É um setor novo. Como que uma iniciativa privada, né? Que pode ser entendido assim, como que uma iniciativa privada ela poderia vir a se tornar uma política pública? Seria Foi possível? um processo que levou 4 anos. Nada é fácil na área de empreendedorismo social. Porque é o seguinte, foi um diretor da Vina, essa segunda maior era a segunda maior non-profit na América Latina. Não sei se continua, mas era a segunda. Um diretor da Vina veio nos visitar e disse: vocês são bolsa. Não, ele não falou são Bolsa Família com pós-saída, mas vocês são um projeto de governo. E como ele tinha umas relações muito boas, não com o prefeito, o governador, lá os top, mas com a máquina do governo em Belo Horizonte, parece que funciona muito. Eu vi isso, eles funcionam com muita paixão. A equipe técnica do governo, pelo menos funcionava em 2009, quando a gente fez, funcionava muito bem. Eu tinha prevenção contra o governo, caiu por terra. Até um dos diretores do Banco Mundial veio visitar a gente e disse assim: quando eu tenho que aprender com pobreza, eu vou em Belo Horizonte, porque Belo Horizonte tem o problema e tem a solução. Então, eu encontrei um grupo de governo muito empreendedor, que adorou, veio visitar a gente 500 vezes, aprendeu, levou, que estudou como é que eles pegam, porque não podia, o sistema que o Dara usa, naquela época era outro, não podia ser usado, porque é o sistema do governo, tinha que ser implementado, tinha que fazer adequações. Não é? Mas eu fiquei emocionada, eu chorei quando eu cheguei para uma palestra que eu fiz em BH, e tinha um grupo discutindo porta de entrada para o plano de ação familiar e porta de saída. Falei, como é que o governo dá alta? Porque o governo dá alta para uma família, depois a família morre, o governo vai ser processado, sei lá. Mas eu entendi que eles adoraram, compreenderam o plano de ação familiar, começaram a implementar num CRAS, porque tem vários centros de referência social numa cidade. Aí deu certo aquele piloto, eles levaram para os 36 CRAS na época de BH. O que acontece, Daniel? Deu muito certo, acho que ganharam um prêmio, porque foi um projeto inovador de governo e que funcionou. Claro que a área de moradia parece que não era muito boa, não, mas os outros aspectos funcionaram muito bem. As famílias evoluíam, incluíam, eles ganharam prêmio. O problema do governo é que sai o gestor, eles não podem acabar, porque virou um decreto. Então, eles não podem acabar com, eles chamam Família Cidadã BH Sem Miséria. Eles não podem exterminar isso do cardápio deles. Mas você é o prefeito atual, você não acredita em territorialidade. Você tira o dinheiro do projeto. Morre. Então, na época, teve muito sucesso, e o gestor atual, que eu faço, não sei nem quem é, ele não acredita, não injetou, sei lá, por razões políticas dele, não injetou dinheiro, então o projeto anda em baixa.
Mas Entendi. mais tarde, para ver um gestor que acredite, o que acha, assim, porque o Brasil vai ter a pobreza, ninguém vai resolver a pobreza sozinho, nem o Instituto Dara, nem Gerando Falcões, nem ninguém resolve sozinho nada. Então, tem um caminho privado que eu acredito que tem que ser um aglomerado de organizações privadas juntas para, vamos dizer, diminuir na favela da Maré, fazer um piloto, daí vai se espalhando em outros lugares. Isso é um modelo privado. Agora, a gente não pode deixar o governo fora da dança. Afinal de contas, o governo tem dinheiro e tem que agir eficientemente. E já o fato de a gente ter plantado uma sementinha na terceira maior cidade brasileira, que é Belo Horizonte, e tem 5 mil e tantos municípios. Quer dizer, a programação do Dara já foi decodificada para ser usada para o governo. Aham. Então, outros governos interessados podem pegar aprendizado de BH e escalar em 5 mil e tantos municípios. Sim. Então, gestores interessados. Eu tenho falado para gestores, falei em São Paulo, junto com um ministro, com não sei o quê, e etc. e tal. E as pessoas, eu fiquei impressionado, porque as pessoas aplaudiram de pé, porque o governo ele fala muita coisa, mas ele não tem a mão na massa na pobreza. Então, quando a gente falou de pobreza dessa forma intersetorial, as pessoas levantaram e aplaudiram de pé. Agora, se vão levar isso adiante, é uma pergunta que eu não tenho, é de $1 milhão. Perfeito. Eu sou nascido e criado no Rio. Atualmente moro em Cabo Frio. Meu projeto piloto está nascendo aqui na cidade de Cabo Frio. Espero ter a oportunidade e a honra de conhecer a senhora pessoalmente, conhecer o Instituto também, passar essa pandemia aí. E deixo aqui a minha gratidão em nome de todos. Acredito que hoje conseguimos fechar aqui a nossa turma com chave de ouro. Duas convidadas incríveis. Muito obrigado mesmo de coração. Obrigada a você. Mauana? Boa noite, gente. Estamos escutando? Eu estou com um fone Mambembe aqui, que foi mastigado por cachorro, por criança, uma alegria aqui em casa. Mas queria agradecer imensamente a doutora Vera. Já tive a oportunidade de conhecer o trabalho do Dara através do Sérgio, do Vitor e da Mirella também. E é um trabalho gigantesco, né, maravilhoso. E acabei conhecendo um pouco mais hoje com essa fala, mas fiquei com uma pulga atrás da orelha um pouco próxima do que o tema que o Daniel trouxe, de que forma que vocês conseguem, né, tem a possibilidade de trabalhar, não estou falando no aspecto de fazer o trabalho que deveria ser um trabalho do poder público, né, mas de colaborar com o poder público para que cada um vá fazendo aquilo que é possível ser feito, né. Pergunto isso porque eu imagino que esse sistema de vocês, por exemplo, né, um só dos exemplos, ele gere uma sequência de dados muito, muito potentes para serem usados, inclusive, pelo sistema público de saúde, né? Assim, no mínimo, um mapeamento gigantesco de que doenças são mais frequentes em certas áreas da cidade do Rio de Janeiro. A gente sabe do que é a Rocinha com tuberculose, que é inacreditável, né? Que é inacreditável existir tuberculose em 2021, né? Mas de que forma que vocês conseguem, né, trabalhar em parceria, colaborar? E se isso ainda não estiver sendo feito, eu gostaria de me deixar à disposição de apresentá-los a uma grande amiga que está ocupando hoje um cargo dentro da Fundação João Goulart, que tem um núcleo de políticas públicas transversais e que estão muito interessados, né, dentro da Prefeitura do Rio em trabalhar em parceria com projetos que possam botar várias áreas em diálogo, né? E aí, enfim, a essência do trabalho de vocês, né? Acredito que possa ser feito um trabalho muito, muito forte, muito potente em colaboração com a Prefeitura do Rio de Janeiro dentro desse núcleo. Então tem a pergunta, mas já tem uma pergunta aí com uma certa conversa de possibilidade. Não, presente não, imagina. Isso vai ser maravilhoso, né? Enfim. Trabalho com empreendedorismo social também, e até ontem mesmo
reunião da rede dos empreendedores desse programa onde eu trabalho hoje em dia, eram 10 mulheres negras, né, Rio e São Paulo. E ouvindo essas histórias delas, né, a sua fala, doutora Vera, era exatamente, sabe, as coisas foram se conectando porque elas são a força motora, né, são o motor mesmo da periferia, e o quanto a gente precisa investir nessas mulheres, investir na família dessas mulheres para a gente mudar de fato a realidade, né, uma gotinha por vez, mas assim, realmente transformar, o começo é essa, né? A força da família, a força da mulher periférica e negra. Então, enfim, eu normalmente me estendo aqui, mas não quero me estender mais, porque hoje foi um presente ouvi-la e deixar aberta essa possibilidade. Eu tenho contato do Sérgio do Vitor, vai ser uma alegria poder compartilhar e fazer essa ponte para vocês. Mauana, primeiro, obrigado, porque, por favor, conversa com o Sérgio, com o Vitor, e a gente faz todas as pontes necessárias, porque eu acho não dá para a gente deixar, é muito cômodo deixar o governo confortável, errando e reinventando a roda, e a gente da sociedade civil criando em 30 anos, a metodologia levou 30 anos para ser, vamos dizer, cada vez mais aperfeiçoada. Então, o que eu quero te dizer, primeiro, esse teu contato, pelo amor de Deus, entra em contato com o Sérgio, com o Vitor, e a hora que for necessário, eu entro em contato também, faço o que você achar importante, porque eu acho, eu quero expandir, quero diminuir a pobreza no Brasil, é isso. Agora, nós temos, só para você ficar mais calma em algum aspecto, se isso vai acalmar, eu fui para Brasília fazer palestras, tem uma frente parlamentar da primeira infância, e o Dara tem muito a ver com a primeira infância, e conheci, as parlamentares vieram visitar, as deputadas federais vieram visitar o Dara, mas eu fiz um contato direto com o Conselho Nacional de Assistência Social, lá de Brasília, né? Que engloba todos os CRAs do Brasil inteiro. Que as pessoas não moram em Botafogo, onde é o Dara, as pessoas moram no Centro de Referência Social. Tem 8.000 CRAs Brasil afora. Então, se você quer acabar com a pobreza, um sonho, Mauana, nosso, que se você puder ajudar a viabilizar, vai ser uma maravilha, é fazer um CRAS modelo, um CRAS Dara. Porque você chega num CRAS, para quem não sabe, é Centro de Referência Social, e tem 8.000, cada um mora num CRAS, você tem uma assistência social enlouquecida, 5.000 pessoas para servir, não tem nem computador funcionando, uma psicóloga querendo pedir demissão e partir para outro lugar, não tem nem equipe técnica boa, nem material, não tem nada. É como o hospital público, que eu conheço bem, né? Que eu não sou serviço social, mas eu sou médico, vão sucateando a saúde de uma forma... Quando eu entrei no Estado da Lagoa, em 78, eu me sentia em Houston Hospital, eu achei que eu estava nos Estados Unidos, e o hospital só declinou por roubo na área de saúde, por negligência. Vocês sabem, não preciso falar, está no jornal. Agora, nós fizemos uma parceria eu fui lá falar em Brasília com quem manda no serviço social no Brasil, que é o Conselho Nacional de Assistência Social. E nós já fizemos, nossa diretora executiva, que é a Adriane Mena Barreto, que é uma excelente diretora executiva atual, ela já está com um contrato, estão assinando o contrato para a gente começar... no fundo, eles já pegaram a metodologia de BH e já fizeram um PAIF, que eles chamam, plano, em vez de ser o PAF, é PAIF, que já foi, a gente acha que foi inspirado na gente, que foi mais ou menos na mesma época que a gente implantou no BH. Então, agora, como é que a gente pega lá de Brasília e faz... O meu sonho é o seguinte, eu ir direto no sonho. O sonho é o seguinte, é ter uma empresa privada, porque o governo nunca tem dinheiro, então pegar uma empresa privada, pegar um CRAS, fazer um CRAS modelo, seja em Botafogo, que é bem perto do Dara, então para a gente vai mais fácil transferir a metodologia, estamos ali do lado. Então, faz um CRAS modelo, como é que o CRAS tem que funcionar, patrocinado com vamos dizer, o Eduardo Paz, no Rio de Janeiro, dá uma licença de fazer esse CRAS modelo, né? Sei lá o que é que manda, o secretário de Assistência Social do Eduardo Paz, dá todo o aval para a gente fazer um CRAS modelo, a empresa privada entra com dinheiro, porque é necessário dinheiro para acontecer, contratar profissionais e computadores, etc. e tal, e aí faz uma comparação grupo controle com outro CRAS, e pega a academia, né? Pega vocês da UFRJ para fazer um estudo. Como é que a família no CRAS modelo
se desenvolve do ponto de vista do desenvolvimento humano, e no CRAS comum, que é sucateado, como é que a família fica. Quando a gente provar, é Georgetown, de novo, só que de uma outra maneira. Quando a gente provar a força do CRAS modelo, é escalar para 8 mil empresas adotem um CRAS. E o Brasil, aí veio uma parceria público-privada, né? Aí realmente vai diminuir a pobreza no nosso país. Vai ter que ser um governo correto, uma empresa correta e o conhecimento da área por trás, amparando para poder formar esse CRAS modelo. Muito obrigada pelo presente. Maravilhoso. Vou te cobrar, hein, Mauana? Pode o Sérgio cobrar. vai ficar no teu pé, hein? Sérgio é maravilhoso. Ter o Sérgio no meu pé é uma alegria na minha vida, Vitor. Eu amo eles profundamente. Mas então, com certeza. Com certeza, a gente, enfim, talvez Sérgio, você conhece a Rafaela, né? A Rafaela Não Bastos? sei, eu tenho que ver a cara, porque eu sou péssimo de nome. Deixa eu ver aqui. Tá. Enfim, ela está na presidência da Fundação João Goulart, que é um braço dentro da Secretaria, a Secretaria de Fazenda da Prefeitura. Nossa, conheço sim a Rafaela, conheço. Então, a Rafaela está na presidência da Fundação João Goulart e ela está liderando esse movimento de transversalidade para políticas públicas e, nossa, é todo o diálogo, né? Absolutamente todo o diálogo com o trabalho de vocês que precisa ser feito, pelo menos essa ponte precisa ser feita. O que vai surgir daí bom, não tem como surgir coisa ruim, né? Vai ser muito bom, mas... Hoje vamos marcar, nossa, e ela é super acessível. Nossa, vamos lá, vamos conversar com ela. Maravilhoso. Que bom. Bom, pessoal, muito obrigada, doutora Vera. Obrigada, gente, todos. Obrigada a você. Imagina. Eu ainda estou assim, meio em estado de choque, né? E doutora Vera, eu ouvindo a senhora e a cada resposta, sabe quando você tem a impressão de falar, eu quero ser isso quando eu crescer, sabe? Tudo que a senhora fala, meu Deus do céu, é exatamente isso. Parece que eu falei, meu Deus, é isso. Eu vou seguir. Esse seu livro, eu sou o número 1 que eu quero comprar, porque é exatamente isso. Eu acredito muito em cada, não tiro uma vírgula do que a senhora falou, da sua fala, agora com o projeto da Mauana. Realmente, eu acho que essas são as movimentações que a gente, como sociedade civil, empresas, negócios de impacto precisam fazer, né? E enfim, eu torço Marcelo, muito... você já é isso, você ainda não notou sua luz. Eu adoro, quando eu estava num conflito, pensava, ai, meu Deus, será que eu estou egóica, fazendo palestra? Aí uma pessoa que não sabia meu conflito interno, ela me deu uma poesia do Mandela, que nós todos somos crianças do universo. E quando a gente não mostra a nossa luz, porque as pessoas falam, eu sou modesta, não quero aparecer. Isso é falsa modéstia. Porque você, Marcelo, você já é, então não quer crescer, você já é. Você tem que ter coragem de, sabe, mostrar Super-Homem, abrir a capa do Super-Homem e mostrar, porque isso é complexo, né? Mas o Mandela tem essa fala. Nós somos todos crianças do universo. E quando a gente não mostra a nossa própria luz, a gente não faz bem nenhum a ninguém. Quando a gente mostra a luz, você abre caminhos para milhares de pessoas trilharem, né? É isso que o Sérgio faz, que o Vitor faz da nossa equipe, Tiaguinho, Marta, essa equipe fantástica do Dara. O som tá mutado. Eu caí bem na hora que eu estava recebendo isso. Graças a Deus está gravado, vou poder ouvir isso em outro momento. Mas, doutora Vera, muito obrigado. E realmente é inspirador e eu não tenho a menor dúvida que esse espaço, essa conexão que foi compartilhado aqui hoje, ao longo desses 3 meses, com tanta gente legal, é o início de links e, quem sabe, lá na frente, quando a gente faça talvez um segundo curso, um terceiro curso, ou quem sabe até participar no Hub, falando lá atrás, quando eu vi a doutora Vera, a Cássia, o Sérgio, naquele curso da UFRJ, hoje virou política pública, hoje virou estudos comparativos, inclusive essa do estudo comparativo, eu sou o primeiro a tomar a frente para fazer isso pela UFRJ, não tenho a menor dúvida, vamos torcer para que dê certo no CRAS, se não der, a gente faz em outro movimento,
fazer acontecer, a gente vai ter certeza que a gente vai fazer, tá? Pessoal, deixar o meu muito obrigado. Sérgio, deixar a palavra. Eu vou me despedir de todo mundo e te dou a palavra para fechar. Na verdade, é um convite. O Dara, como a Vera falou, foram mais de 1.000 voluntários. Sejam voluntários do Dara. Vão lá, participem. A gente tem empreendedores, nanoempreendedores, várias mulheres, nós temos o atendimento, nós temos as rodas de conversa, nós temos, enfim, oportunidade de trabalho remoto, presencial. Enfim, procura a gente, procura o Dara, vamos junto mudar o mundo, vamos fortalecer esse cobertor da Vera que vai abraçar o mundo. Vamos fazer essa história que eu acho que é um movimento que só tem a ganhar. Pessoal, eu queria falar que ele falou do cobertor, porque o livro A Cobertura do Mundo é o seguinte: eu comecei, o primeiro dinheiro do Dara foi um lençol que a minha mãe ela bordava, e eu vendi, e daí paguei as primeiras necessidades para o Dara. E aí o Bill Drake, uma época que ele me entrevistou, ele falou: Vera, o que você acha que você vai fazer com o dinheiro de um lençol? Eu falei: Bill, esse lençol vai cobrir o mundo. Então, vocês comprem A Cobertura do Mundo, viu? É o livro que vai ser editado. E como o Sérgio falou, nós precisamos de todos os saberes de gente de área de economia, de empreendedores, de filósofos. O Dara, como é desenvolvimento humano, vocês sabem, a gente precisa de todo mundo. Então, e quem não viu o filme, quem se importa, uma vez eu fui para fazer uma palestra em Lisboa, tinha 700 pessoas, eu falei: caramba, no Brasil? Aí eu falei o máximo que eu falei foi para 500 pessoas aqui em Lisboa. Como é que me conhece em Lisboa? Aí foi o filme da Mara Mourão, uma excelente cineasta brasileira que fez Quem Se Importa. Então, quem não viu, veja esse filme, Quem Se Importa. São 37 empreendedores, vocês vão gostar. Muito obrigado, doutora Vera. Quero deixar aqui também, abrir o espaço para o Thiago, para a Bia, para a Ana Clara. Dizer só, fechar aqui em termos práticos. Pessoal, fechamos o nosso curso. Muito obrigado, muito obrigado. Quem não registrou sua presença, registre. Eu acho que presença agora é meio, mas precisava falar, tá? Então, a certificação vocês vão receber no e-mail de vocês daqui a um tempinho, tá bom? Mas não vai ser a gente, vai ser direto da Uma salva de palmas aí, Marcelão. Tamo junto. Uma salva de palmas aqui. Tiagão, essa equipe maravilhosa. Tiagão, quer falar umas palavras, cara, para fechar aqui com a gente? Não, bem breve, só agradecer mesmo, né, o Marcelo, a Beatriz, a Ana Clara, né, foi ótimo, bem corrido, né, era uma agitação grande. Até o Sérgio, como eu diria que até quase o 5º membro da equipe, né, já que participou mais de uma vez, trouxe, inclusive, possibilitou essa conexão com a Vera, que foi tão bacana, tão produtiva, né? E claro, agradecer a turma, né? Que inspira a gente, né? Anima a gente a toda sexta-feira, esse horário, né? Tá debatendo, trocando ideias, na esperança de impactar a vida de muita gente aí. Agradecer também, né, fazer parte aí desse projeto. É muito legal essa instituição. Me trouxe muitas informações novas que eu não fazia ideia, projetos de diversas áreas do país, pessoas de fora do país falando. Então, foram coisas que agregaram muito na experiência, como estudante da UFRJ também, né? Eu faço comunicação na UFRJ. Então, ter essa interdisciplinaridade aí é bem legal também. Então, só agradecer. Eu quero agradecer a Marta. Marta é meu espelho em tudo. Eu não consigo trabalhar sem a Marta, porque é uma pessoa extremamente organizada, inteligente, e que vai me botando foco, porque às vezes eu desfoco, e aí ela me coloca foco e não abandona. A Marta é um espelho dentro do Dara. Eu quero profundamente agradecer. E agradecer vocês, Marcelo e Thiago, pelo convite. Eu vou ter que sair agora, mas deixo um beijo muito grande para vocês, tá? Beijo. Obrigado. Tchau, gente. Uma boa noite para todo mundo, tá? Obrigada, Marcelo. Obrigada, Thiago. Obrigada a Ana também. Valeu, pessoal. Boa noite a todos.